Em um mundo onde sua linhagem define seu valor, um ex-escravo se tornou o maior espadachim. Mesmo assim, não conseguiu impedir a queda da humanidade. Momentos antes de morrer, ele ganha o que nunca teve: o poder da magia. Lançado de volta ao passado, ele entra em uma família nobre determinado a quebrar um mundo obcecado por linhagens. O garoto que todos menosprezam pode subir ao topo e provar que a força se conquista, não se herda? A história começou na cidade de Isle, o último reduto da humanidade. O fogo rugia por toda parte, explosões ecoavam de todos os lados, destruindo as defesas restantes. O protagonista Colin estava deitado entre os escombros e exalava com os dentes cerrados. Droga! Ele respirou fundo, sentindo cada respiração causar dor no peito. Um demônio surgiu de uma brecha na parede destruída. Sorrindo, declarou que ele era o último em pé, Colin. E então apontou uma espada de fogo para ele. Colin lutou para se levantar, pressionando a mão contra o peito. Ele franziu a testa para seu oponente. O demônio inclinou a cabeça e disse que ele continuou lutando mesmo quando estava sozinho. Por isso, permitiria que ele escolhesse como morrer. Colin cerrou os dentes e pensou: será que realmente é o fim? Memórias passaram diante de seus olhos. Um ano atrás, os demônios lançaram uma invasão repentina. Num piscar de olhos, capturaram inúmeras cidades, incluindo a capital real. Os soldados comuns resistiram ferozmente, mas caíram diante das criaturas que usavam magia. Para a humanidade, a magia era um privilégio reservado para nobres de linhagem distinta. Obcecados pela ideia de superioridade sanguínea, os nobres acreditavam que seriam os heróis que salvariam a humanidade. Nunca imaginaram que sua magia não passava de brincadeira para os demônios. Colin agarrou novamente a empunhadura da espada e sussurrou: se ao menos tivesse recebido este livro antes, tudo teria sido diferente. O demônio deu de ombros preguiçosamente e perguntou se ele já havia decidido qual método de morte seria preferível. Poderia cortar seus membros ou queimá-los como seus companheiros. Nenhuma das opções era ruim. Colin notou sombriamente para si mesmo que ele falava demais e murmurou em voz alta. Já que chegou a isso, não tinha escolha. Ele alcançou a espada que estava no chão e gritou: pare de falar, cale a boca. Com um grito, ele avançou. As lâminas colidiram com um estrondo ensurdecedor. O demônio levantou uma sobrancelha. Oh! Colin gritou, defendendo os golpes furiosos. Então de repente empurrou sua lâmina para frente, mirando no peito do demônio. Ele foi forçado a dar um passo para trás. O demônio perguntou se ele realmente achava que poderia derrotá-lo apenas com a esgrima. A humanidade, privada da bênção do deus demônio, está condenada. Mas no segundo seguinte, feridas profundas começaram a aparecer em seu corpo. O demônio uivou. Impossível. Seu corpo pegou fogo como se as chamas tivessem se rebelado contra ele. Ele gritou: a espada humana não pode ferir seu corpo. Colin enxugou o suor do rosto e disse friamente: não é uma espada comum, mas se essa for uma espada proibida que sacrifica a alma e a vida do portador, então tudo muda. Eles avançaram um contra o outro novamente, lâminas brilhando no ar, criando faíscas. Num instante, Colin aproveitou a oportunidade e, com velocidade relâmpago, cortou o braço do demônio. O demônio rugiu, as veias saltando em seu rosto. Com a mão livre, agarrou a lâmina de Colin e rosnou: então essa é a espada proibida? Ainda sorrindo, ele acrescentou que o resultado poderia ter sido diferente se tivesse atacado de repente usando essa técnica. Colin olhou para sua espada. Ela começava a rachar, como se não suportasse seu próprio poder. O demônio, sem perder a compostura, murmurou que, infelizmente, ele estava apenas um passo atrás. Com essas palavras, em um movimento rápido, transformou a lâmina de Colin em pequenos fragmentos que se espalharam pelo chão. Então ele levantou a mão, apontando para o herói, e rugiu: morra! Um poderoso flash de energia atingiu as ruínas. Colin desabou no chão, sentindo sua força se esvaindo. Ele franziu a testa e pensou que nem isso era suficiente. O demônio se inclinou sobre ele e disse que não sabia de onde ele tirou essa tecnologia, mas de qualquer forma, este é o fim da humanidade. Ele agarrou Colin pelo pescoço e o levantou do chão. Colin se despediu mentalmente de seus companheiros. Lutou com todas as suas forças, mas o máximo que conseguiu foi cortar um braço. Isso não foi suficiente. No momento seguinte, o demônio congelou como se sentisse algo, e Colin, quase perdendo a consciência, abriu um olho surpreso. Por que ele ainda estava vivo? Onde ele estava? E então ele ouviu uma voz: Colin. Ele se sobressaltou. Olhando ao redor, quem estava ali? Perto dele havia um livro brilhante, um grimório. A voz soou novamente. Seu sangue o despertou. Isso o ajudaria a voltar ao passado e recomeçar. Colin encarou o livro, uma centelha de esperança acendendo em seu peito. Ele pensou: recomeçar. Apertando o punho, ele disse roucamente que não sabia quem era, mas se realmente pudesse lhe dar outra chance, seria mais do que ele poderia sonhar. O grimório respondeu suavemente: maravilhoso. A partir de agora, ele estará ao seu lado. Ele o ajudará a dominar a magia e a realizar seu desejo de longa data. As páginas do livro começaram a virar sozinhas. O Grimório acrescentou que deve mostrar a ele um futuro diferente, Colin. Desta vez, farão tudo diferente. Após algum tempo, um cântico de açougueiro ecoou pela arena repetidamente. A multidão não parou. Entoando o nome do enorme lutador como se o elevasse ao status de lenda, o protagonista ficou atrás do açougueiro, atordoado, olhando ao redor da arena e pensou: uma arena de escravos? Ele olhou para suas mãos. Eles seguravam uma espada e um escudo, e ele olhou para o açougueiro e pensou: entendi. A multidão continuava em fúria, gritando o nome do gigante.
Um dos espectadores exclamou: esse homem não caiu nem com o golpe do açougueiro. Que luta! Os plebeus estavam encantados. Nada como essas performances de exibição a mando de Slate. Slate, um nobre do território do Reno, acariciou o bigode e disse friamente: exatamente. O papel desses plebeus não é diferente do de escravos. Afinal, ambos existem apenas para seu entretenimento. Eles são meras peças. Nesse momento, o açougueiro arrastou-se pela areia da arena com um baque surdo, e a multidão explodiu em gritos alegres, cantando seu nome novamente. Darius Hall, marquês e governante do território do Reno, estava observando o desenrolar. Ele levantou ligeiramente uma sobrancelha e disse em voz baixa: ele sabia disso. Os olhos do açougueiro se arregalaram de surpresa como se ele sentisse algo, e o protagonista exalou mentalmente. Ele havia voltado ao passado, olhou para baixo e viu que seu pé estava firmemente plantado no enorme martelo do açougueiro. Um pensamento passou por sua mente, lembrando dos dias em que foi forçado a lutar como um escravo gladiador. Então ele notou um símbolo mágico brilhante em suas mãos e congelou por um momento. O Grimório havia se fundido com seu corpo? Se sim, então Colin se afastou do martelo rapidamente, balançou sua espada e pensou. A partir deste momento, ele mudaria seu destino. Um golpe poderoso cortou o ar, e no segundo seguinte, a cabeça do açougueiro rolou pela areia. Colin pousou um pouco mais longe, respirando pesadamente. Ele pensou: para mudar o futuro em que a humanidade é destruída por demônios, ele não tem escolha. Ele deve dominar a magia escrita no Grimório. Mas como escravo, esse é um sonho impossível. Então, primeiro, ele precisa se infiltrar na família Hall e fazer isso mais rápido do que em sua vida passada. Seu olhar deslizou para Marquês Darius Hall. Não muito antes, um dos supervisores, segurando um saco de moedas, agarrou Colin pelo tecido áspero de suas roupas e sussurrou, mal contendo as lágrimas. Ele odeia dizer isso, mas não pode desobedecer às ordens do Sr. Slate. Por favor, apenas perca. Caso contrário, eles o matarão. Agora, relembrando essas palavras, Colin pensou friamente. Slate quer sacrificá-lo para agradar os nobres. Muito bem. Ele usará isso. Que pensem que tudo está indo conforme o plano deles. Com esses pensamentos, ele colocou a espada sobre o ombro, esticou os lábios em um leve sorriso e gritou alto. Pare de enrolar, traga o próximo oponente. Um dos nobres bateu o punho na grade com raiva e rugiu para o inferno. Slate não deveria estar supervisionando tudo isso? Ao lado dele, outro nobre, vermelho de raiva, gritou para Slate. Ele, a propósito, havia apostado uma quantia considerável. Slate acenou as mãos tentando acalmar a tempestade. Calma, isso faz parte do plano. Tudo está indo conforme o planejado. Darius perguntou como ele achou o golpe recente do jovem. Cornel, seu mordomo, disse que foi um corte poderoso e preciso. Até os maiores guerreiros do Império raramente conseguem tais movimentos. Darius sorriu e acrescentou que o melhor é que ele desobedeceu a ordem de Slate. Nesse momento, outro oponente entrou na arena. Slate disse que se eles tivessem um tempo para sonhar, estariam mais dispostos a gastar dinheiro. Não se preocupe, tudo está indo conforme o plano. Na próxima vez, eles verão esse Colin ser despedaçado. Depois de um tempo, um dos presidentes gritou que Colin inesperadamente venceu a segunda luta seguida. A multidão começou a gritar seu nome. Os olhos de Slate se arregalaram de surpresa e ele pensou: o quê? Os nobres começaram a ficar indignados. O que aconteceu? Isso não é o que foi combinado. Slate, ele está tentando fazê-los parecer tolos. Ele segurou as mãos na frente e respondeu: não é isso. Ele estava furioso por dentro. O que ele está pensando? Então ele acenou a mão e gritou: ei! Reúnam todos os gladiadores. O subordinado respondeu: será feito. Então Slate disse pensativo: droga. Cornel comentou que isso estava ficando interessante. Darius olhou pensativo para a arena. Poucos segundos depois, muitos oponentes entraram na arena. MC pensou que o Marquês Darius desejava um mundo onde todos pudessem aprender magia igualmente. Em sua vida passada, ele confiou essa esperança a ele. No final, não conseguiram torná-la realidade. Com suas habilidades atuais, ele poderia conseguir isso, mas para infiltrar a família Hall, precisava chamar a atenção do Marquês Darius. Simplesmente derrotar oponentes não era o suficiente. Depois disso, ele colocou a espada nas costas e gritou: foi simples, agora ataquem todos de uma vez. A multidão gritou: isso é loucura. Esse escravo enlouqueceu. Avante, Colin. Os gladiadores avançaram para a batalha, mas o protagonista desviou facilmente dos ataques, impulsionando-se e pulando. Alguém gritou: todos erraram? Impossível. Nesse momento, o protagonista começou a descer e, com um golpe de sua arma, decapitou vários oponentes de uma vez. Então ele olhou para os próximos gladiadores. Eles gritavam alto, se aproximando com as lanças à frente. MC pegou a arma que caiu e a lançou, atingindo 2 de uma vez. No segundo seguinte, outro gladiador apareceu atrás dele e brandiu a espada. O protagonista defendeu o golpe e lançou a espada no peito do oponente com tanta força que a lâmina saiu do corpo, atravessou a parede e a cobriu de fissuras ao lado da cabeça de Slate. Nesse momento, Slate se inclinou levemente, notou as fissuras na parede e abriu a boca em surpresa. No segundo seguinte, MC colocou a espada sobre o ombro. Slate gritou: como ele se atreve a humilhá-lo assim? Ele definitivamente fará o protagonista pagar por isso. Então Darius de repente riu. Os outros nobres trocaram olhares surpresos. Ele disse calmamente: o peão se tornou um jogador e o pescador um peixe.
Seus planos estão arruinados. Slate cerrou os dentes de irritação, e os nobres começaram a se indignar. Ele age como se isso não o concernisse. Marquês Darius, mesmo sendo o governante do território do Reno, ele realmente pretende deixar um escravo patético que ousou se rebelar contra os nobres andar livre? Ele deve ser executado. A punição máxima. Darius levantou uma sobrancelha fria. A punição máxima para um escravo, olhar de cima para baixo, é esse o senso comum deles, nobres? Os nobres começaram a suar frio, não se atrevendo a objetar ao governante. No segundo seguinte, Slate concentrou energia na mão e gritou furiosamente. Ele ainda se apega a ideais falsos? 1000 anos atrás, no momento em que seus ancestrais receberam magia de um deus, uma hierarquia clara foi estabelecida neste mundo. Eles, os nobres, são os vice-reis de Deus, e ele se apega às suas crenças equivocadas. Ele planeja se opor ao grande deus deles? Com essas palavras, ele se aproximou de Darius e direcionou a energia concentrada na mão para ele. O protagonista sentado próximo riu e perguntou calmamente. Qual é o problema com isso? Exclamações chocadas ecoaram ao seu redor. Como um plebeu se atreve a zombar de um deus? Chame a guarda divina. Capture este canalha. MC lançou um olhar feroz para o Visconde Slate, apontou sua arma para ele e disse: se ele realmente é o vice-rei de Deus, então por que não luta em seu lugar? Os presentes ficaram surpresos. Ele desafiou Slate. Ele está louco. Agora ele só pode rezar para não ser morto. Ao ouvir isso, alguns nobres começaram a rir. Slate entrou na arena em frente ao protagonista e rosnou: escravo patético. Ele arruinou seus planos e agora insulta o deus. E ele tem a coragem de desafiá-lo para um duelo? Ele concentrou o fluxo de energia na mão novamente. Nesse momento, um símbolo mágico brilhou sob os pés de Colin. Colin ouviu uma voz suave, mana detectada. Ele se perguntou, era aquela voz do Grimório? No segundo seguinte, uma janela do sistema apareceu com as stats de Slate. Enquanto isso, o inimigo continuava a bombear energia e latiu. Se ele quer morrer tanto, vai mandá-lo para o próximo mundo. Correntes de vento giravam ao redor de Colin, ganhando força. Então Darius gritou surpreso, lâmina de vento. Os nobres sussurraram, parece que Slate realmente se esforçou. Lâmina de vento é uma magia que transforma o vento em lâmina e corta o inimigo em pedaços. Vamos fazer apostas. Quantos pedaços ele vai ser cortado? Apostarei em 7, depois em 8. Slate rugiu. Observe bem, Darius. Essa é a diferença de poder entre um escravo e um nobre. As correntes de vento se intensificaram. As roupas de Colin rasgaram e voaram em pedaços. Colin pensou, uma lâmina de vento que corta tudo em seu caminho. Mas no final, isso é apenas magia de nível básico. A janela do sistema apareceu novamente, desta vez com suas próprias características. Ele achou que não funcionaria nele. Ele tinha resistência mágica. Essa estranha habilidade concedida pelo Grimório se mostrou muito mais útil do que ele pensava. Comparado à magia demoníaca, esse nível era fácil. Com esses pensamentos, ele de repente avançou e balançou sua espada, rasgando o vórtice de vento. Slate congelou, incrédulo, e gritou, o quê? Os nobres congelaram, com a boca aberta em espanto, enquanto o protagonista continuava a avançar implacavelmente. Slate desesperadamente alcançou sua espada e gritou em desespero. Impossível. Mas o protagonista, com um golpe afiado da espada, derrubou a arma das mãos do inimigo e, com um movimento poderoso, o derrubou no chão. Ele colocou a ponta da lâmina no pescoço de Slate, e então o sistema reportou. Mana detectada. Um símbolo mágico brilhou sob os pés de Colin, e mãos ossudas começaram a sair dele. Elas se agarraram ao corpo do protagonista, restringindo seus movimentos. Colin levantou sua arma e gritou, o que é isso? No momento seguinte, uma das mãos fantasmagóricas cobriu sua boca, impedindo-o de lançar um feitiço. Então um representante da guarda divina avançou e disse friamente, eles chegaram na hora certa. Este era o mesmo escravo que ousou desafiar um nobre e insultou Deus. Em nome de Deus, prenda o suspeito. A guarda divina começou a fechar um círculo apertado ao redor de Colin. Ele avaliou brevemente a situação. O pensamento passou por sua mente. Quebrar esse feitiço de ligação seria fácil, mas por enquanto, ele não queria atrair a atenção dos mais altos escalões de poder. Com esses pensamentos, ele mal moveu os dedos, testando os limites da magia de ligação. Tudo ou nada, decidiu, e então abriu a boca e gritou alto. Ele é Colin Hall, filho da Marquesa Darius. Remova essa magia imediatamente. Um murmúrio de espanto percorreu a guarda divina, o filho da Marquesa. Slate parou, sem acreditar nos próprios ouvidos. Colin Hall, murmurou um nobre em choque. Esse escravo é filho do Marquês? Nunca tinha ouvido falar de amar-se ter outro filho. Colin, com um olhar frio, pensou. A guarda divina nunca levanta a mão contra um nobre. Como isso vai acabar? Então Slate levantou sua arma e, avançando furiosamente em Colin, gritou que ele estava fingindo. Para salvar sua vida, deveria ser executado 10.000 vezes. Mas no segundo seguinte, a voz de Darius trovejou das arquibancadas. Pare! Ele desceu rapidamente para a arena. Os nobres e guardas trocaram olhares surpresos. Marquês Darius. Slate sorriu maliciosamente e, apontando o dedo para Colin, sibilou. Estava prestes a acabar com esse garoto insolente. Antes que pudesse terminar, Darius se aproximou do protagonista e deu um tapa forte em seu rosto. Ele gritou, é um idiota. Como se atreve a envergonhar a família? Os membros da guarda divina congelaram, sem saber o que estava acontecendo. Slate olhou de Darius para Colin, confuso. Então Darius agarrou o protagonista pelo pescoço e rosnou.
Achou que entregá-lo à guilda dos mercadores o faria voltar à razão, mesmo alguém como ele. Mas em vez de pensar melhor, levantou a mão contra o Visconde Slate. Devo admitir, ele está impressionado com sua audácia. Nesse momento, Colin riu para si mesmo. É uma aposta, e ele está ganhando. Após uma breve pausa, Darius se virou para Slate e disse firmemente: Visconde Slate, ele pede desculpas pelo transtorno que seu filho tolo causou. Permita que ele se desculpe por conta própria também. Colin não conseguiu se conter e gritou, mas foi ele quem o insultou primeiro, pai. Darius o interrompeu abruptamente. Silêncio. Então ele se virou para a guarda divina. Teria uma conversa séria com esse jovem pessoalmente. Acenou casualmente e acrescentou que todos poderiam ir embora. No segundo seguinte, Slate pulou até eles e gritou em desespero. Não, ele não pode deixar esse homem ir. Ele segurou sua espada à frente e avançou. Darius, ele acha que pode enganá-lo com essa performance patética? Não permitirá que ninguém leve esse escravo. Ele vai acabar com ele aqui e agora, custe o que custar. Então Colin de repente riu e perguntou calmamente. Ele disse que ninguém. Isso incluía o governante do território do Reno que estava bem na sua frente, ou a guarda divina que veio prendê-lo em nome de um deus. Claro, eles também estão incluídos nisso. Ninguém. Certo? Ou seja, ele vai levantar a bandeira da rebelião? Slate empalideceu e gritou roucamente. Não! Ele deixou a espada cair de seus dedos fracos e murmurou apressadamente. Não era isso que queria dizer. Então o guarda estalou os dedos e disse friamente. Ou seja, foi um mal-entendido. Ele se curvou levemente e acrescentou. Por favor, aceite suas mais profundas desculpas pelo que aconteceu. Quanto ao homem chamado Slate, certamente o relatarão à Torre da Magia. Eles entrarão em contato mais tarde sobre as medidas a serem tomadas. E agora, adeus. Slate afundou fracamente na areia da arena, como se uma vara tivesse sido puxada dele. Alguns segundos depois, os representantes da Guarda Divina se dirigiram à saída. Um deles, sem se virar, disse: Quanto ao homem chamado Colin, ele deve ser relatado com o máximo de detalhes possível. O guarda que caminhava atrás do destacamento ofegou de surpresa. Ele se refere ao filho do Marquês? Perguntou um dos presentes. Como é possível que o governante do território do Reno tenha um filho que ninguém conhece? O guarda objetou. Mas ele não é filho do Marquês, alguém indagou. Há alguma razão especial pela qual o Marquês o protege? O guarda apenas olhou para seu interlocutor e disse: Por enquanto, não pode dizer nada. Eles devem observar cada movimento do rapaz. Depois de algum tempo, Darius, sentado na carruagem, riu alto e comentou: Foi uma excelente apresentação. O protagonista, sentado à sua frente, gritou palavras de gratidão pela ajuda prestada antes. Ele pensou: Aparentemente, a marquesa ordenou ao mordomo Cornel que acertasse o pagamento pela sua libertação. Então Darius cruzou os braços e perguntou a Colin: Ele esteve no campo de batalha? O protagonista repetiu surpreso. A marquesa acrescentou: Seus movimentos eram como os de um guerreiro experiente. Ele estudou com um mestre. O protagonista baixou o olhar e começou a contar sua história. Ele nasceu em uma vila remota. Depois que seus pais morreram cedo, os moradores o venderam a traficantes de escravos. No entanto, um homem o comprou depois e lhe ensinou o básico da magia e do combate. Ele o tratou como um verdadeiro filho e confiou a ele uma grande ideia. Mas no final, ele não conseguiu realizá-la e, portanto, agora está determinado a corresponder às expectativas de seu mentor, mesmo que isso lhe custe a vida. Darius olhou para o jovem surpreso e então pensou: então o ataque de Slate falhou porque Colin estudou magia. Um coração forte que não permite que a chama da esperança se apague, não importa as circunstâncias. Talvez esse jovem consiga realizar seus ideais. Logo, Cornel chamou Darius e anunciou sua chegada. A carruagem parou perto de uma vasta propriedade e entrou no pátio. Darius saiu e se dirigiu a Colin. Ele não era mais um escravo. No entanto, isso não significava que uma vida tranquila o aguardava. Sobrevivência dos mais fortes. Essa era a lei deste mundo. Aqui sua assistência terminava. Se ele conseguir superar as provas que virão, depende apenas dele. O Marquês sorriu e disse que contava com ele, Colin. Então subiu as escadas até a entrada da propriedade. Dizem que os nobres que se casam com iguais preservam o poder da magia e a pureza de seu sangue. A família Hall era particularmente obcecada pela superioridade da linhagem, mas Darius era uma exceção. Ele nasceu de um servo. No passado, enfrentou repetidas discriminações cruéis. No entanto, através de esforços incansáveis e força esmagadora, ele alcançou o título de Marquês e se tornou o governante do território do Reno, conhecido por todos. Depois de um tempo, eles caminhavam pelo corredor, e Darius disse que não se importava com seu passado. O passado não importa aqui. Apenas poder, riqueza, status e honra são importantes. Ele dará tudo o que deseja. Aproximou-se da porta, colocou a mão nela e, virando-se levemente, acrescentou que, se ele tiver habilidade suficiente para merecer, lembre-se disso, Colin, esclareceu o protagonista. Ele está dizendo tudo isso? E se ele quer seu lugar como governante? Cornel gritou surpreso. O quê? Darius confirmou calmamente o lugar de governante. No segundo seguinte, ele abriu a porta, entrou e riu alto. Então gritou: se ele está tão certo, tente tirá-lo dele.
O protagonista pensou, Marquês Darius é um defensor da meritocracia, ele acredita em oportunidades iguais para todos. É exatamente por isso que os supremacistas de sangue e outros inimigos o odeiam. Então Katrina Williams saiu para recebê-los e disse, bem-vindos à casa. O protagonista pensou brevemente que, mesmo dentro de sua própria família, ele não tinha paz. Diante deles estava Katrina, esposa de Darius, e libertou seu filho mais velho. Katrina disse que ela e Fred estavam esperando seu retorno. Darius avançou e comentou que não havia dito a ninguém quando voltaria. Ela respondeu que, onde quer que ele fosse, os rumores rapidamente se espalhavam entre as pessoas. Ela até ouviu sobre o pequeno conflito com a lousa do Visconde e outros assuntos. Um pássaro na cauda trouxe isso, Darius riu. Um pássaro, ela disse. Katrina cobriu o rosto com a mão, envergonhada. Ele acrescentou que juraria que os espiões dela simplesmente o seguiam. O protagonista franziu a testa, olhando ao redor para os outros e pensou, a governante das sombras, Condessa Katrina. Foi ela quem tentou matá-lo e destruiu seus ideais. Herdando o poder e toda a fortuna de seus pais falecidos, ela é considerada igual à sua primeira esposa, apesar de ser a segunda. Agora, ela está tramando para fazer de seu filho libertado o herdeiro do Marquês. Em sua vida passada, ele caiu em sua armadilha, mas desta vez isso não aconteceria. Então Colin deu alguns passos à frente e disse que era uma grande honra ser recebido por ambos. Seu nome era Colin. Ele colocou a mão no peito e acrescentou que, a partir de hoje, dedicaria toda a sua força para servir a família deles. As expressões dos presentes mudaram instantaneamente. Alguém gritou, quem ele pensa que é? Katrina estendeu a mão à sua frente e virando-se levemente disse friamente, um escravo patético, ousando usar um sobrenome nobre, Cornell. O mordomo respondeu, sim. Ela perguntou, ele não deveria estar supervisionando o treinamento de um novato? Ele permaneceu em silêncio. No mesmo instante, o MC empurrou sua espada para a frente e gritou, esse sobrenome foi dado a ele pelo chefe da família. Alguém se opõe à sua decisão? Saiba disso, um dia ele se tornará o governante deste território e forçará todos a se curvarem diante dele. Lembre-se disso. O rosto de Fred escureceu de raiva, e um sussurro percorreu os servos. Ele disse, governante, que besteira ele está dizendo dessa vez? Katrina, mal contendo sua tensão, gritou, escravo patético, não ouse falar assim. Ao seu comando, seus subordinados imediatamente cercaram Colin. Darius gritou firme, pare. Ele deu um passo à frente e acrescentou, tudo o que Colin disse era verdade. Dependendo de suas habilidades reais, ele estava até considerando torná-lo seu herdeiro. Fred gritou indignado, pai, o que ele está dizendo? Katrina sorriu levemente, cobrindo o sorriso com a mão, e disse, se for assim, ela não dirá mais nada. No entanto, na propriedade da marquesa, centenas de servos trabalham até a exaustão, e apenas alguns deles já receberam um sobrenome. Um homem que apareceu do nada e imediatamente ganhou o direito de ser chamado de Hall. Não era de se esperar que todos ficassem felizes com isso. Com essas palavras, ela se aproximou de Darius e, ainda sorrindo, sugeriu, por que não dar a ele testes? Ele perguntou surpreso. Testes? Ela explicou calmamente. Ele deve provar sua força para a satisfação de todos. Se falhar, deve seguir as regras da casa e deixar este lugar em desgraça. O protagonista imediatamente se opôs. Isso é inaceitável. Fred cerrava o punho e gritou, o que há de errado? Ele está com medo? Colin respondeu friamente, não faz sentido ele passar pelos testes sozinho, certo? Que todos que reivindicam o sobrenome da família passem por eles. Aquele que tiver sucesso o receberá. O herdeiro deve ser uma pessoa verdadeiramente capaz, não alguém que simplesmente teve a sorte de nascer na família Hall. Fred, mal contendo sua raiva, gritou. Ele está zombando dele? Ele estremeceu mentalmente. Pela primeira vez na vida, ele experimentou tal humilhação. Se ele realmente tiver que competir pela herança com servos e escravos. No segundo seguinte, Katrina colocou suavemente a mão no ombro do filho e chamou baixinho, Fred. Ele se sobressaltou e exalou. Mãe, ela falou com contenção. Ela já lhe dissera muitas vezes, um nobre deve sempre permanecer elegante. Não precisa se preocupar com esse macaco. Ele tem poder mágico absoluto. Apenas observe tudo de cima. Ele respondeu calmamente. Sim, depois de um tempo, o protagonista resumiu seus pensamentos. A Marquesa Darius aceitou sua proposta. Foi decidido que um teste de seleção entre voluntários seria realizado em um mês. Até lá, ele teria que trabalhar com os outros como em sua vida passada. Ele caminhou pelo corredor e pensou. Essa é uma ótima oportunidade para estudar o Grimório. Cornell seguiu em frente. Virando-se, comentou. Parece que ele sabe como agradar o Sr. Darius. O protagonista perguntou surpreso. Desculpe? O mordomo explicou calmamente. O Sr. Darius tem ideais nobres e, por isso, é vigiado de perto por muitos outros nobres. Dizem que ele foi acolhido por alguns nobres, mas o pessoal da Associação de Escravos insiste que ele foi comprado diretamente de uma vila remota. E justo quando o Sr. Darius estava preocupado com o herdeiro, aparece um candidato perfeito como ele. Ele inclinou a cabeça levemente e acrescentou, apontando uma pequena adaga para Colin. Ele não acha que isso é conveniente demais para ser uma mera coincidência? Colin se tensionou involuntariamente ao sentir alguém segurá-lo por trás. MC disse, Mestre Cornell, há lógica no que ele diz, mas ele entende do que o pessoal da Associação de Escravos é capaz. Certo? Eles não hesitam em arranjar lutas para lucro. Cornell levantou uma sobrancelha. O quê? O protagonista explicou.
Eles conspiraram com Slate e estavam tentando extorquir dinheiro através de apostas. Ele acha que eles o deixariam em paz depois que ele fez tudo o que pediram? Cornell pensou por um momento e fez uma anotação mental. O comerciante afirmou que a força de Colin era no máximo intermediária, mas seus movimentos claramente correspondiam a avançados ou até mais. No Império, esgrima e magia têm níveis distintos. A maioria das pessoas alcança o nível intermediário, alguns chegam ao avançado, e qualquer coisa acima é excepcionalmente rara. A maioria dos nobres enfatiza a magia, então sua esgrima permanece em um nível básico. No entanto, organizações especiais como a Guarda Divina exigem um nível avançado de domínio de armas. Cornell pensou por um momento e murmurou em silêncio. Aqueles comerciantes realmente o alimentaram com informações falsas para se livrar do garoto? Com esses pensamentos, ele guardou sua adaga. O protagonista disse calmamente. Parece que ele percebeu. Para dissipar quaisquer suspeitas, ele diria isso. Se ele fosse um espião, não aspiraria a se tornar um senhor local. Cornell levantou uma sobrancelha surpreso. O que ele quis dizer? O protagonista abriu os braços e explicou. O objetivo de um espião é infiltrar-se no círculo do inimigo e encontrar seus pontos fracos. Em outras palavras, se ele fosse um espião, não estaria mirando na posição de herdeiro, mas em outra posição. Com essas palavras, ele apontou para o mordomo. Ele perguntou, espantado. O dele? Colin acenou. Se ele assumisse a posição de mordomo, não seria mais fácil descobrir as fraquezas do mestre? Ele usaria sua posição para rastrear outros espiões nobres. Em troca, pedia a cooperação de Cornell. Ele sabia que faria inimigos entre a nobreza. O protagonista deu de ombros. Grande recompensa vem com grande risco. Além disso, se algo acontecesse com o Marquês Darius, a herança perderia todo o sentido. Cornell se perguntou se estava disposto a arcar com esse fardo. No entanto, esse acordo era muito vantajoso para ele. Não pôde deixar de suspeitar que havia outro plano. Depois disso, ele se virou e disse que primeiro mostraria seu quarto. MC respondeu brevemente. Ele entendeu. Logo o mordomo se aproximou do prédio e disse que agora ele podia escolher qualquer lugar. Os empregados nesta casa são divididos em 3 categorias. Isso foi estabelecido pela senhora. Os de classe alta servem a senhora, o mestre e o jovem mestre. Os empregados de classe média têm o direito de viver na mansão, enquanto os de classe baixa vivem em barracas separadas. Além disso, os de menor categoria não podem se aproximar das mansões. Suas principais funções são tirar o lixo, cortar lenha e cuidar dos cavalos. E, finalmente, ele dirá a regra principal: deve mostrar obediência absoluta aos empregados seniores. O protagonista olhou surpreso para os empregados próximos. Um deles soltou uma risada alta, cruzando os braços. Cornell se virou e perguntou se ele entendia. Essas são as regras estabelecidas pela senhora. MC repetiu mentalmente. Obediência absoluta. Entendido. Então ele se aproximou dos empregados e disse de forma amigável que era um novato. Seu nome é Colin. Ele está feliz em trabalhar com eles e sorriu. Os empregados não esconderam o escárnio. Colin? Bem, o futuro governante, outro se aproximou, apontou o dedo e gritou que ouviu. Ele já conseguiu causar um conflito com a senhora e o jovem mestre. Um terceiro se deu um tapa no peito. Ele vai ensinar como cumprimentá-lo corretamente. No segundo seguinte, outro empregado quebrou uma garrafa e, segurando o pescoço, gritou: "Fique de joelhos aqui e repita. Ele está feliz em trabalhar com eles e, ao mesmo tempo, se bata até que fiquem satisfeitos." Ele entendeu tudo? Se entendeu, comece logo. Os outros congelaram, perplexos. No mesmo segundo, o protagonista deu um chute em outro servo. Ele está feliz em trabalhar com eles. Com essas palavras, desferiu golpes poderosos. O protagonista apenas sorriu, olhou para os atacantes e puxou a espada. A força do golpe mandou o homem voando para fora do portão. Ele ofegou. Sim, ele está satisfeito. O protagonista riu, colocando a espada no ombro. Ele gostou de ouvir isso. Colin girou e, com um golpe preciso, cortou o braço do atacante. Certo? Colin pensou. Conseguiu ganhar um pouco de confiança. Ele se sentou em posição meditativa enquanto as páginas do Grimório voavam. Quando a Condessa Katrina se casou com o Marquês Darius, ela trocou os servos da família Hall. Cornell tinha o poder de exilar os próximos de Katrina e participar da escolha do sucessor. A morte dele permitiu que Katrina consolidasse o poder e promovesse seu filho, Fried. Ele se concentrou no Grimório, repetindo mentalmente o que mais precisava. O protagonista se tensionou. As veias pulsavam em suas têmporas. Um pensamento passou por sua mente. O conteúdo do livro parecia entrar em sua cabeça, e ele não conseguia se mover. A dor era como se milhares de formigas o mordessem ao mesmo tempo. Uma energia imensa permeava cada célula de seu corpo. Era como se a magma estivesse devorando seu sangue, ossos e alma. No segundo seguinte, uma voz grave soou da luz. Colin Hall, destrua, distorça, subjugue. O protagonista exalou com dificuldade. Ele estava no seu limite.
Esse é o preço para aprender magia? Então a imagem da garota que uma vez perguntou calmamente: treino de magia? Você só precisa fechar os olhos e sentir o fluxo de mana passou por sua mente. Colin sorriu levemente através da dor. Como é bom ser um nobre. Você pode treinar magia tão facilmente quanto respirar. Aqui está, a tão falada diferença de linhagens, mas esse pensamento não o quebrou. Pelo contrário, apenas alimentou sua determinação. Ele sussurrou. Ele faria isso a qualquer custo. No momento seguinte, um clarão de luz explodiu da sala, iluminando a rua. Depois de um tempo, um dos servos se virou abruptamente para seu colega que estava cansado limpando o rosto com a manga e gritou: Ei! É aquele mesmo pirralho! MC entrou na sala, jogando casualmente as mãos atrás da cabeça e disse: E os anciãos se levantam cedo. Ele riu para si mesmo. Honestamente, ele até esperava que tentassem esfaqueá-lo enquanto dormia, embora isso não os ajudasse de qualquer forma. Olhando para a janela do sistema que apareceu de repente diante de seus olhos, ele sorriu satisfeito. Deu tudo certo. Seu corpo doía pela tensão. O treinamento do cavaleiro o esgotou ao limite. Ele decidiu que primeiro precisava comer. Enquanto isso, um grito agudo ecoou do lado de fora. Abram caminho. O homem empurrou para frente e gritou: Ei! Seu olhar caiu sobre um servo parado no meio do corredor, segurando um balde de água. Sem quebrar o passo, o homem deu um soco abrupto no peito do servo. Ele gritou: Não se atreva a ficar parado no meio da estrada como uma estátua. O balde escorregou de seus dedos enfraquecidos e caiu com um estrondo. Algumas gotas de água espirraram para frente, caindo diretamente nos sapatos de Laes que estava próximo. Lai olhou indignado para seus sapatos sujos, e seu colega imediatamente gritou: Como ele se atreve a sujar as botas do vice? Lai apenas acenou com a mão e disse calmamente: Ok, calma. O servo imediatamente caiu de joelhos e começou a gaguejar. Desculpe, ele não estava vendo por onde ia. Por favor, ele pede perdão. Laia parou ao lado dele, colocou a mão em seu ombro e disse: Bem, se ele não estava vendo, nada pode ser feito. O jovem, com olhos cheios de medo, agradeceu muito. Mas então Laia se inclinou levemente e acrescentou em voz baixa: No entanto, se seus olhos não veem onde precisam olhar, talvez não precisem olhar de jeito nenhum. Certo? Com essas palavras, ele se moveu abruptamente e um grito alto de dor ecoou. O servo próximo ofegou e sussurrou horrorizado: Coitado! Naquele exato segundo, o homem gritou: O que você está olhando? Todos de joelhos. Num piscar de olhos, todos os servos caíram de joelhos. Apenas o protagonista passou calmamente como se nada tivesse acontecido, murmurando baixinho: Me pergunto o que eles podem comer aqui. Embora com seu posto, não vão lhe dar nada normal de qualquer forma. Então um dos servos levantou a mão e gritou: Mano, mostrando suas mãos enfaixadas. Virando-se para Laia, ele começou a chorar. É o mesmo garoto que cortou suas mãos. Ele o atacou no meio da noite. Ele está definitivamente louco. Ele pede para ter cuidado com ele. Laios imediatamente chamou o protagonista. Ei, pequeno! Colin virou-se levemente e respondeu com um sorriso preguiçoso. O quê? O amigo do mais velho. Ele quer que ele também corte suas mãos? O homem próximo lambeu uma gota de sangue do dorso da mão e murmurou: Que idiota insolente. Ele não tem ideia com quem está lidando, não como esse mestre ou mestra mole, olho por olho, dente por dente. Ele cortaria sua própria mão ou ajudaria? Vários guardas imediatamente se reuniram ao redor dele, cerrando os punhos e estreitando os olhos de forma hostil. MC alcançou calmamente a empunhadura de sua arma e disse: Nesse caso, ele também lhes daria uma escolha. O que eles queriam salvar? Suas mãos ou suas cabeças? Lai acenou com a mão casualmente e murmurou: Infelizmente para ele, eles não se rebaixariam a lutar com alguém do nível dele. Melhor deixar que outros lidem com esse cara. Afinal, ele era um ex-campeão da arena de escravos. Naquele momento, Dak, o guerreiro reserva dos guardas, um servo de nível médio, deu um passo à frente. Colin pensou surpreso. Era incrível como eles podiam se encontrar em um lugar assim. Ele franziu a testa, voltando mentalmente à sua vida passada, quando ele e Dak andavam lado a lado. E ainda assim, um segundo atrás, eles estavam o espancando. O protagonista, sem desviar os olhos de Dak, perguntou friamente: Ele realmente vai lutar no lugar dele? Então apontou sua arma para Colin e declarou: Aqui existem regras rígidas. Os jovens obedecem aos mais velhos e os mais baixos obedecem aos do meio. Quem quebrar isso deve ser punido. O protagonista fez uma careta de desprezo. Ele simplesmente vai engolir isso? Mesmo sendo usado assim, Dak cerrou os dentes, mal contendo sua irritação. Sem dar chance de resposta, Colin avançou e gritou: Ele vai destruir essas regras, e ao mesmo tempo, colocou a ponta da espada em sua garganta. Os outros guardas congelaram em choque. O que ele disse? Quando ele teve tempo? Dak ficou momentaneamente atordoado. Ele agarrou sua espada em um instante e olhou espantado para sua mão vazia. Então Laia rugiu. Ele entende quem ele é? Foi escolhido pessoalmente pelo Sr. Frid, um mensageiro divino, e recebeu favor divino. Se ele se opuser a ele, fará um inimigo do Sr. Frid e de todos os seus apoiadores. Colin olhou lentamente para o grupo reunido e então abaixou sua espada, e Laia disse friamente: Parece que ele está começando a entender, mas isso não significa que ele vai deixá-lo ir, não antes de espancá-lo até quase a morte. No segundo seguinte, ele mal acenou para seus aliados. Eles avançaram a uma velocidade relâmpago, deixando profundas marcas nas costas de Dak.
O protagonista olhou ao redor com uma expressão sombria, e Laia gritou: ele também terá que ensinar uma lição aos seus, para não baixar a guarda. Dak desabou no chão, tremendo. Um dos atacantes cravou sua espada em sua mão e gritou: ele não passa de lixo. Puxando-o pelo cabelo, sussurrou: ele perdeu uma grande oportunidade. Escute com atenção. Se ele errar de novo, está morto. Mas antes que ele pudesse terminar de falar, MC pulou em ação, derrubando 2 oponentes com um único golpe rápido. Lae sorriu predatoriamente naquele momento e pensou. Ele se abriu. Aproximando-se pelas costas do protagonista, levantou sua arma e gritou: não vire as costas para o inimigo, novato. No entanto, Colin imediatamente se virou e bloqueou o golpe perfeitamente. Laios, mal segurando o pedaço quebrado de sua arma, ofegou em choque. Sua espada? MC apontou a ponta para ele e lançou friamente. Na próxima vez não será apenas um aviso. Laios levantou as mãos em medo. Pare e fechou os olhos esperando um golpe. Mas no segundo seguinte, Dak apareceu de repente na frente de Colin, segurando sua lâmina à sua frente. Seus olhares se encontraram, e naquele silêncio, uma nova tensão afiada surgiu. Dak avançou, mas o protagonista facilmente pulou para trás, mantendo distância. Dak gritou: ele não deve cometer mais crimes. O MC respondeu friamente: desta vez, ele vai deixá-lo ir por sua causa, mas não espere que seja assim para sempre. Se ele entendeu tudo, saia daqui imediatamente. Então Colin se aproximou de Dak e perguntou baixinho por que ele não tentou resistir. Agora que o vice assumiu o controle, ele está acabado. Para que explicar algo a quem está prestes a morrer? Ele jogou a espada aos pés de Colin e acrescentou que ele podia ficar com ela. Só traz azar de qualquer forma. No segundo seguinte, Laia agarrou Dak pelo pescoço e o mergulhou em um barril de água. Ele gritou: é um idiota, foi humilhado só por ficar parado. Dak, ofegante, começou a balbuciar desculpas. Laia o jogou de lado e gritou: droga, some daqui. Um de seus subordinados se adiantou e perguntou se ele não ia deixar esse idiota ir tão fácil. Laia sorriu de forma predatória. Claro que não. Deixe todos saberem. Ele declarou guerra à alta classe. Eles vão tirar dele qualquer posição na propriedade e isolá-lo completamente. O subordinado respondeu: será feito, senhor. Dak congelou por um momento, lembrando da pergunta de Colin. Por que ele não estava resistindo? Algum tempo depois, o jantar começou. Os servos se alinharam e entoaram uma oração em coro. Ó Deus Supremo! Mas antes que ele pudesse tocar no prato, o cozinheiro rapidamente arrancou o prato de sua mão e gritou: quem não trabalha não come. O MC se virou surpreso para a multidão de servos parados atrás dele e seguiu em frente. Os que ficaram na fila trocaram olhares e sussurraram: para onde ele foi? Urso, claro. Gritos imediatamente ecoaram. Ei, quem é ele? Um dos servos murmurou. Apenas servos de alto escalão podem entrar aqui, mas o protagonista apenas elevou um pouco a voz. Ele está pedindo perdão. Deixe-o passar. Os servos começaram a murmurar indignados. O que esse escravo está pensando? Alguém, faça algo com ele. Enquanto isso, Colin calmamente mordeu um pedaço de croissant como se nada tivesse acontecido. Nesse exato momento, Cornel se aproximou e chamou em voz baixa. Normalmente, apenas servos de alto escalão podem entrar aqui. Alguém da multidão gritou: Mestre Cornel, por favor, puna-o adequadamente. O mordomo balançou a cabeça calmamente. Erros são inevitáveis quando uma pessoa acaba de chegar. Ele deve ir com ele. Ele se virou e se afastou, e Colin o seguiu. Os outros servos apenas os observaram, confusos. Depois de um tempo, Cornel parou e perguntou: ele esqueceu a regra de obediência absoluta aos superiores? O MC, caminhando atrás, respondeu calmamente, mas o Sr. Darius disse que recompensaria de acordo com suas habilidades. Ele tem força suficiente para ganhar uma refeição adequada. Cornel acenou levemente. Ele decidiu aceitar sua oferta anterior. A partir de agora, ele o ajudaria em seus assuntos diários. Em troca, ele deve ajudá-lo a identificar um espião escondido nesta casa. O protagonista levantou uma sobrancelha surpreso, o sinal para caçar. Por que o senhor planejava começar tão cedo? O mordomo explicou cautelosamente. Mais provavelmente, seria uma investigação durante a caça. Chegaram relatos de algo estranho acontecendo na floresta escura e profunda próxima. Colin terminou o resto de seu croissant, limpou o rosto com a manga e disse baixinho: uma floresta escura e profunda então. Depois de um tempo, um cervo negro de olhos vermelhos moveu a cabeça cautelosamente de um lado para o outro, ouvindo cada ruído. No segundo seguinte, 3 flechas perfuraram seu corpo com velocidade relâmpago. O protagonista, escondido atrás dos arbustos, segurava um arco nas mãos. Ele riu fracamente e então saiu do esconderijo e disse calmamente: peguei você. Ao começar a despedaçar a carcaça, ele de repente congelou e grunhiu surpreso. Do peito do cervo, ele extraiu o núcleo brilhante do monstro. Esses núcleos geralmente eram transformados em joias, por exemplo, pingentes ou colares, mas de acordo com o Grimório, também poderiam ser usados para criar poções e itens especiais que melhoram as habilidades. As propriedades do núcleo dependiam diretamente do tipo e do nível do monstro abatido. Colin olhou para o núcleo e pensou: é de nível baixo, bom para uma poção de mana.
Então ele olhou rapidamente para a janela do sistema. Mas logo após a anomalia, a entrada é permitida apenas para guardas, cavaleiros de elite ou pessoas autorizadas. O protagonista esfregou o queixo e disse: se for com guarda, pode entrar, certo? No presente, um Dak enfurecido pulou até ele, apontando o dedo e gritando. Ele disse para não ir sozinho. Além disso, apenas nobres e servos de nível médio ou superior podem caçar. Dê-me um segundo. Sem esperar resposta, ele pegou a espada de Dak e no momento seguinte, a cravou no corpo do cervo. Virando-se um pouco, ele disse: pronto. Agora essa é a presa dele. Dak cerrava os punhos. Ele realmente achava que essa lógica funcionaria? Ele estava emparelhado com o inferior. Era simplesmente uma zombaria. Ele cravou a espada ainda mais fundo e murmurou: o que o mestre Cornel está pensando? Não muito antes, Colin estava segurando uma adaga e afirmando que tinha recebido uma tarefa do mestre Cornel. Os dois deveriam ir aos campos de caça ajudar o chefe da família na investigação e ao mesmo tempo obter suprimentos. Ele até deu a ele sua adaga como confirmação. Dak então soltou um suspiro atônito. O quê? Agora, em pé sobre a carcaça, Dak virou-se levemente e suspirou mentalmente. Por que ele? Que azar. Bem, ele deve focar na tarefa. Terminando de desossar a carne, murmurou em voz baixa: que a bênção de Deus esteja com eles. No segundo seguinte, sua cabeça se ergueu em surpresa, notando o movimento à frente. O MC já havia acendido uma fogueira e estava espetando pedaços de carne. Vem aqui. Dak congelou e gritou. O que ele está fazendo? Colin, sem olhar para cima do que estava cozinhando, perguntou calmamente. O que ele acha? Ele está assando carne. Ele gritou. Esses são suprimentos para o chefe da família e seus homens. Ele acha que pode simplesmente pegar isso e comer quando quiser? O protagonista deu uma pequena mordida e deu de ombros. Eles têm bastante disso. Ninguém vai notar uma pequena perda. Então ele entregou a Dak o pedaço preparado. Ele também deveria comer. Ele recuou indignado. Eles vão puni-lo quando voltarem. Ele brigou com o vice e até pegou a arma dele. Colin sorriu levemente. Ele só recebe comida a cada 3 dias, certo? De um jeito ou de outro, ele ainda será punido por pegar a espada. Ele se pergunta quando será a próxima refeição decente. Ele segurou um pedaço de carne quase na cara de Dak e acrescentou: além disso, quem vai proteger o chefe da família se ele desmaiar de fome? Não se preocupe. Ele não vai contar a ninguém. Dak congelou por um momento, depois agarrou a carne e murmurou: tudo bem, é pela missão. Não, é para o chefe da família. Ele caiu de joelhos e começou a comer avidamente. Colin disse em voz baixa: ele deve estar com muita fome. Então por que ele simplesmente segue as ordens do segundo em comando, mesmo tendo tanto poder? Dak lançou um olhar sombrio para ele. O que o poder tem a ver com isso? Os nobres são escolhidos por Deus. Eles são seus mensageiros. Eles recebem poder divino. Se ele trabalhar duro e mostrar devoção a Deus, ele também pode se tornar um mensageiro divino na próxima vida. Ele passou por um inferno para conseguir uma posição como servo de médio escalão só para que sua irmã mais nova, longe, pudesse se orgulhar dele. Ele estava pedindo para jogar tudo isso fora. Não fale besteira. Ele não sabia por que o chefe da família estava promovendo a meritocracia, mas eles já eram sortudos por terem se tornado servos. Eles não deveriam sonhar alto, precisavam apenas trabalhar duro. Colin riu. Que tipo de poder divino? Era simplesmente a habilidade de usar um pouco de magia. Nada mais. Dak estreitou os olhos. Se ele dissesse isso, vamos ver se ele poderia aprender pelo menos um feitiço. O protagonista inclinou a cabeça levemente e respondeu calmamente. E se ele dissesse que poderia ensinar magia? Dak congelou e então perguntou devagar de novo. Você sabia magia? Um grito alto veio da floresta. Dak perguntou. O que foi isso? O lobo cravou os dentes no pescoço do homem, e ele gritou de dor. Glenn ordenou que se reunissem e mantivessem a formação. Ele se virou e disse: pesadelo. Criaturas atacaram os lutadores e os morderam, e eles gritaram alto. Glenn bloqueou o ataque do monstro e pensou: quem diria que vários animais selvagens causariam tanto problema? Ele matou o lobo, e o cara gritou: Glenn. Por trás, Glenn se virou e viu vários monstros correndo em sua direção. Ele franziu a testa quando de repente flechas perfuraram os corpos dos monstros. Dak puxou uma flecha e perguntou: ele está bem? Eles vieram ajudar. MC avançou e pensou: bestas de chama azul, sua carne, ossos e peles são caros. Dizem que se você matar uma pode viver tranquilamente por um tempo, mas o mais importante é que eles têm poderosos projéteis. Ele puxou sua flecha e gritou: não vai deixar nenhum deles escapar. Colin pousou no chão, e Glenn perguntou: ele foi direto para a matilha? MC sorriu e pensou: esses fracos não conseguem nem caçar sem um grupo. Eles não são páreo para ele. Ele atacou rapidamente os monstros e pousou ao lado. MC desviou habilidosamente do ataque e pensou: eles ainda estão atacando? Mesmo vendo seus parentes serem mortos diante de seus olhos, eles não percebem a enorme diferença de força. Colin chutou o monstro e o jogou para o lado. Os caras gritaram de surpresa e olharam para o lobo voando. MC soltou a flecha e pensou: bem, eles são apenas animais. Ele se virou e viu várias criaturas se preparando para atacar. Ele atacou rapidamente e Glenn gritou. Ele derrotou as bestas de chama azul que nem eles conseguiam lidar. Tão facilmente, MC se virou quando de repente um brilho intenso apareceu ao seu lado. O lobo apareceu atrás dele e liberou seu mana. Colin começou a atacá-lo e adicionou um chute.
O corpo do monstro caiu no chão, e uma flecha voou na frente do rosto de MC e perfurou outro. Dak ordenou que ele ficasse alerta. MC deu um joinha e disse, isso é legal. Dak acenou com a cabeça e disse, não precisa. Glenn disse, os dois são incrivelmente fortes. A quem eles servem? Dak disse, eles não são subordinados diretos, mas servem ao Sr. Darius. Ele é Dak, um guarda reservista, e este é Colin, um servo de baixo escalão. Eles chegaram para dar apoio por ordem do Sr. Cornell. Os olhos de Glenn se arregalaram de surpresa, e ele perguntou novamente, um guarda reservista e um servo de baixo escalão? O cara se virou e perguntou, o que Cornell estava pensando ao enviar seus subordinados para essa velha? Ser resgatado por um esquadrão de guardas é uma vergonha para a vida, Dak perguntou novamente. Velhas? MC se agachou naquele momento e olhou para o pequeno núcleo. Ele pensou, pelo seu aspecto, era de nível médio. Isso deve ser suficiente. Agora, se ele simplesmente preparar a poção de acordo com as instruções do Grimório, um grito veio do você é um minerador. Quem deu a ele permissão para tocar no monstro? Glenn ordenou que deixassem o monstro com eles. Neste momento, a tarefa do Marquês é prioridade. Colin ordenou que ele esperasse e perguntou se era muito rude chamar seu salvador de minerador. Marvin avançou e mandou ele não se achar. Chamou MC de idiota, e a garota pediu para ele se acalmar. MC pensou, Marvin. Há algum tempo, Darius estava perto da pintura conversando. Glenn, Marvin, depois Sarah e até Cornell. Colin pensou, esses três eram os cavaleiros em quem o Marquês Darius mais confiava. Em sua vida passada, eles morreram durante uma investigação em uma floresta escura, e isso fez o Marquês perder seu poder, achando que teve uma chance de mudar esse destino. Agora que sabe disso, não pode deixá-los em perigo. Dak se desculpou. Ele é novato e não conhece bem as regras. Sarah mandou os cães da velha bruxa não interferirem. Dak perguntou de novo, cães? Glenn perguntou, então ele é o mesmo novato que disse à dama que seria o próximo Lorde. Não é isso? Ele admite. Ele é realmente forte. Mas se não deixar de lado esses pensamentos indignos, vai se arrepender. MC olhou para ele com desagrado, e Glenn disse que era grato por ele os salvar, mas eles têm uma missão, então que ele se retire. De repente, a terra tremeu, e eles gritaram, o que é isso? Pássaros começaram a sair da floresta, e monstros apareceram na estrada. Sarah gritou, é o Rei Azur. Um enorme monstro apareceu na frente deles e avançou para atacar. Todos pegaram suas armas e se tensionaram. Glenn fechou os olhos, e quando os abriu, fez uma pergunta. Quem diabos era ele? MC bloqueou o ataque do monstro e se desculpou, virou-se e disse com um sorriso, mas ele o salvou de novo. Ele disse, técnica de espada, destruidor de montanhas. Ele começou a atacar o monstro e disse, é difícil. A criatura liberou mana para frente e Colin mal conseguiu se manter em pé, mas recuou. Ele franziu a testa e pensou, com seu corpo atual, derrotar o monstro só com esgrima não seria fácil. Ele quebrou sua espada e Sarah perguntou, você está bem, pequeno? Glenn disse, o Rei Azur é um oponente formidável que matou muitos dos elites do Império. Os monstros cercaram os lutadores por todos os lados, e Marvin perguntou, o que devemos fazer agora? É difícil para eles lidarem com bestas comuns, e agora o rei apareceu. MC disse que ele não precisa se preocupar com os vira-latas, eles são apenas fantoches do rei. Todos olharam para ele com dúvida, e Colin disse, as bestas de chama azul apenas seguem suas ordens, elas não têm vontade própria. Em outras palavras, se eles matarem o rei, o resto vai fugir. Glenn perguntou, você está sugerindo lutar contra o rei? Dax disse, mas não há como derrotar um inimigo que nem os elites do Império conseguiram lidar. Além disso, suas espadas já estão bem danificadas. MC perguntou se não tentarem, não vão saber. Certo? Dax disse que ele é louco. Glenn disse que de qualquer forma terão que lutar para sobreviver. Sarah disse que mesmo assim, passar pelo grupo e chegar ao rei não será fácil. MC disse que não precisam fazer isso. Uma oportunidade logo virá. Ele se virou e olhou para o monstro que liberou sua mana. Marvin disse, que presença opressora. Glenn disse que o grupo está avançando. Ele ordenou que se preparassem para o confronto. Colin pediu que se acalmassem e deixassem eles se aproximarem. Marvin gritou descontente, seu pirralho. Desde quando ele dá ordens? Glenn disse que não era hora para discussões. Ele sugeriu que os sacerdotes simplesmente seguissem suas instruções. Marvin disse descontente, Glenn. MC disse, Dak, ele vem com ele. Dak perguntou de novo. Ele? Colin perguntou. Ele quer ser um irmão mais velho que sua irmã possa se orgulhar, certo? Dak olhou para baixo e disse, Erika, gritou Glenn. Os inimigos já estão aqui, respondeu MC. Não ainda, ele ordenou que se aproximassem. Não ainda, ele gritou. Capitão Glenn, ele precisava cegá-los com o escudo sagrado. Glenn usou sua técnica de espada e cegou os lobos, e MC ordenou a Marvin que repelisse os inimigos com um golpe devastador. Ele brandiu sua espada e usou a técnica. Colin ordenou a Sarah que abrisse caminho com a lâmina fantasma. Eles atacaram rapidamente os monstros, e Glenn pensou em seu escudo, o rapier de Sarah, a espada longa de Marvin. Ele está tão familiarizado com tipos de armas tão diferentes. MC ordenou a Dak que atacasse. Sarah se virou e ordenou ao jovem que não desacelerasse. Dak se perguntou sobre o que ele estava falando todo esse tempo. Eles avançaram, e Dak perguntou o que ele estava planejando. MC respondeu que o Rei Azul estava acostumado a inspirar medo, então, se o inimigo o atacasse sem hesitação, isso já o desequilibraria. É o mesmo com as pessoas. Duck perguntou, sobre o que ele estava falando? Ok, deixa pra lá.
Mas o principal é que, mesmo se chegassem mais perto, não conseguiriam derrotá-lo com suas espadas. MC perguntou se havia outras formas de atacar além de esgrima, certo? Duck não podia acreditar. Não diga isso. Ele pensou. Magia? MC liberou mana e pensou. Linhas mágicas expostas, ativando o poder mágico interno, checando o nível de poder mágico, restaurado ao máximo. Ele está pronto para usar Lotus de Gelo. Ele liberou mana e gritou. Lotus de Gelo. Duck pensou. Não pode ser. Ele realmente está usando magia. Colin olhou de perto para o lobo e perguntou. Bem, ele ainda quer continuar? Ele pulou para trás e Duck correu para atacar. Ele gritou. Muito bem, Duck. Acabou o cachorro. MC criou um cavaleiro de mana, e o lobo liberou mana pela boca. Colin atacou rapidamente a criatura, que abriu a boca. Duck se virou e pensou. Isso é impossível. Ele realmente tem magia. Glenn perguntou. Os dois estão bem? Graças a eles derrotarem o rei, a besta da chama azul se dispersou. Marvin perguntou. Mas como os dois conseguiram lidar com um monstro tão enorme? MC respondeu. É que o plano funcionou. Ele não sabe o que fariam sem a ajuda dele. Sarah pisou nos cacos e se perguntou. Pode realmente ser esse cara? Marvin riu e disse, olhando para ele, lembrou do chefe na juventude. Duck perguntou de novo. Chefe? Marvin respondeu. Ele conheceu o Lord Darius. Sarah disse que eles costumavam ser membros da Ordem de Cavaleiros comandada pelo Lord Darius. Ele nem sabe disso. O cachorro da velha bruxa? Duck pensou. Ela tem falado o que quer há um tempo. Ele gritou alto. Agora ele estava bravo. O que ela disse sobre o cachorro da velha bruxa? Ele ordenou que ela ouvisse. O nome dele é Duck. Que ela se lembre bem disso, velha. Marvin sussurrou. Ele não sabe por quê, mas Sarah chama a senhora de velha bruxa. Duck perguntou de novo. O quê? Chamar a senhora de velha? Sarah gritou. Como ela parece uma velha. Não importa como você olhe, ela é uma jovem cheia de vida. Duck gritou. Para ser honesto, ela já está envelhecendo, não está? Dizer que está na flor da idade com essa idade é meio patético. Sarah o agarrou e gritou. O que ele disse? MC olhou para eles com cuidado e lembrou de sua equipe do passado. Um barulho de cascos e Fried apareceu na frente deles. Ele perguntou. Que barulho é esse? Marvin perguntou. Jovem mestre Fried? Sarah fez uma pergunta. Por que ele está aqui? MC franziu a testa e disse. Fried. Duck olhou para ele com medo. E então todos se ajoelharam e pediram perdão ao jovem mestre Fried. Fried disse que ouviu o barulho e correu do acampamento. Ele franziu a testa, olhou para o lado e perguntou. São aquelas as bestas de chamas azuis? O que aconteceu aqui? Glenn respondeu que eles estavam se aprofundando na floresta escura para investigar quando foram atacados por um bando de bestas de chamas azuis. Ele olhou para MC e Duck e disse que se não fossem os dois que vieram em seu auxílio, já estariam em suas barrigas. Fried olhou questionador para MC e se perguntou por que ele estava ali. Glenn disse que eles realmente mostram grande potencial. Eles gostariam de voltar ao acampamento para relatar ao chefe da família sobre seus méritos. Fried pensou que eles mostram potencial? Mérito? Ele realmente ousou almejar o lugar do Senhor. Se seu pai descobrir isso, ele pode estar em desvantagem na luta pela herança. Ele arregalou os olhos e olhou para Duck assustado, e pensou, entendi. Ele se aproximou dele e disse, bem, meu Duck, e se perguntou onde ele havia desaparecido, e descobriu que ele estava andando com esse tipo, mas um servo de classe inferior não pode estar nos terrenos de caça. É uma violação grave das regras. Sabendo disso, ele ainda se meteu aqui com ele só para pegar um pedaço. Ele é um ótimo trabalhador. Duck olhou para cima com medo, e Fried disse descontentemente. Se sua preciosa irmã Erika descobrisse que ele já esqueceu essa lição, MC o interrompeu e disse, qualquer coisa é melhor do que ser um filhinho de papai que não consegue fazer nada sem a mãe. Eles se encontraram de novo. Perdedor. Sarah sorriu e disse, ele o chamou de perdedor. Glenn gritou, Sarah. Fried gritou, o que ela acabou de dizer? MC disse, essas pessoas se curvam a ele, não porque ele vale algo, mas porque sua mãe é condessa. Que conveniente agir como se fosse importante só por causa dos pais. Fried gritou, ele poderia matar alguém como ele em um instante. MC disse, ele está absolutamente certo, mas se ele realmente quiser matá-lo, terá que pedir permissão à mamãe primeiro. Mamãe, esse servo está ofendendo ele. Ele pode matá-lo? Deixe-o perguntar assim. Fried mostrou os dentes e ordenou que o detivessem. Correntes vieram em direção ao MC, e os caras amarraram seu corpo com elas. Glenn e Sarah gritaram. Lâminas do Império. Sarah disse que eles são um grupo de assassinos profissionais e espiões a serviço da família Williams. A crueldade e a habilidade deles são tamanhas que até os nobres tremem ao ouvir seus nomes. Ela achou incrível ter confiado a proteção de seu próprio filho a essas pessoas. Glenn gritou. Você não pode, jovem mestre. Eles foram enviados aqui por Cornell para ajudar na investigação. Fred se virou e perguntou. Ele também está indo contra ele? Glenn respondeu. Não. É simples. MC se virou para o Capitão Glenn e disse para não se preocupar com ele. Ele pediu para que ele fosse relatar os resultados da investigação ao chefe da família. Sarah disse, esse cara está tentando dar a eles uma oportunidade de escapar. Eles não podem ficar do lado do garoto ou do jovem mestre. É melhor se retirarem em silêncio. Glenn deslizou e então se curvou pedindo perdão. Fried sorriu e perguntou, ele agora entende quão impotente é? A vida dele está na palma da mão agora. Colin disse que se ele fosse matá-lo, não havia necessidade de atrasar. Fried sorriu e disse que tinha uma ótima ideia. Ele sacou sua espada e disse, Duck, toda ação tem consequências.
Ele daria a ele uma chance de se redimir, que ele pegasse essa espada, e agora precisava matar esse escravo. Dak perguntou de novo, o quê? Fried disse que faria isso, e fecharia os olhos para tudo o que aconteceu hoje. Vida passada, um mês após o início da invasão demoníaca. Os orcs pegaram MC e o jogaram para frente. O monstro jogou uma espada para ele e perguntou, bem, o que ele escolheria? Talvez ele pudesse deixar essas pessoas irem, se ele matasse aquele camarada dele com suas próprias mãos. Colin olhou para Dak, que estava sendo segurado pelos monstros. O líder perguntou, bem, o que ele escolheria? MC pegou a espada nas mãos e o arrastou. Dak disse que o dia em que lhe disseram que o velho havia morrido caiu exatamente no aniversário de Eric. Logo depois, sua mãe também morreu de uma doença. Ele e sua irmã se tornaram escravos, mas tiveram sorte de serem resgatados pelo Lord Darius. Por ordem da senhora, Erica foi enviada para a propriedade da família Williams, mas os demônios ainda não chegaram lá, então ele tem certeza de que ela está a salvo. Ele começou a chorar e pediu a MC para cuidar de Erica por ele. Ela sempre foi exigente com comida, mas não deve mimá-la demais, certo? E ele quer que ele diga algo a ela. Dak chorou mais e mais e pediu que ele dissesse a ela que seu irmão mais velho se tornou um cavaleiro de verdade. Colin pediu desculpas a Dak. Atualmente, Dak estava na frente dele com uma espada, e os caras seguravam o MC. Dak segurou a espada com as mãos trêmulas e franziu a testa. Fried gritou, Dak, por que hesita? Dak se virou e gritou, se não fosse por ele, todos já estariam mortos. Ele não consegue matar quem o salvou. Fried sorriu e disse que se perguntava o que Eric acharia se soubesse que seu irmão amado a abandonou por um estranho. Dak se virou e gritou, não. Ele nunca faria isso, Fried falou pensativo. Na verdade, ele ouviu sobre Erica do mordomo da família Williams outro dia. O que ele achou que ela fez ao descobrir que o cavaleiro precisava de uma espada de qualidade? Pode ou não acreditar, mas ela cortou suas próprias refeições para economizar para ele uma espada, e dizem que na semana passada ela desmaiou de exaustão. Bem, se depois disso ele ainda pretende abandoná-la, então não tem mais razão para se importar. Dak caiu de joelhos e gritou, jovem mestre. Ele pediu para salvar sua irmã. Fried se virou e disse que, nesse caso, ele precisa matá-lo. MC riu e perguntou de novo, matá-lo? Ele riu ainda mais alto, e Fried perguntou, o que é tão engraçado? Collins disse que até um cachorro de rua pode latir, mas um covarde pior que um cachorro nunca poderá matá-lo. Por que ele não deixa eles lutarem até a morte? Pelo menos será mais interessante do que vê-lo sentado e chorando, certo? Fred franziu a testa e pensou, o que esse cara está pensando? Entendi, ele age de forma corajosa, mas na verdade, está com medo das lâminas do Império. Certo? Fried gritou, isso é interessante. Ele se ofereceu para vê-lo lutar, os caras soltaram o MC, e ele pegou a espada. Dak pensou, Colin, ele está falando sério? Fried disse, Dak, sua preciosa irmãzinha. Ele ordenou que não a fizesse chorar, entendeu? Colin correu para atacar e derrubou Dak. Dak pensou, quão rápido. MC balançou sua espada, mas Dak rapidamente desembainhou sua espada e bloqueou o golpe. Ele perguntou por quê. MC pediu para Dak perdoar. Ele também não quer morrer. Dak gritou, Hi! Colin disse 3 movimentos. Ele vai terminar a luta em 3 movimentos. Dak pensou, esse cara, ele gritou. Ele não precisa de 3 golpes. Vai acabar com ele em 3 segundos. Os caras trocaram olhares. Eles correram para atacar com suas espadas. MC sussurrou para ele não abandonar os companheiros. Ele abaixou a cabeça e parou, e os lutadores o olharam com curiosidade. Colin liberou mana e atacou todos ao redor. Ele olhou para cima e viu o MC voando em sua direção. Colin gritou alto. E Fried se protegeu com mana. Fried ordenou que não o subestimassem. Ele empurrou Colin com sua mana e mandou todos se afastarem. Colin franziu a testa, e Fried gritou alto de tensão. Um selo apareceu no céu, e Dak pensou, isso está se tornando problemático. Fried, sua reserva de mana é 50 pontos, e o nível de magia é médio. Segundo o Grimório, cada vez que ele sobe de nível, tanto o poder mágico quanto a mana necessária parecem dobrar. Ele não vai saber se não tentar, certo? Fried gritou. Ele vai mostrar a diferença de poder. Um raio foi em direção a MC, mas ele conseguiu criar uma barreira. Cristais voaram em sua direção, e ele gritou. O que está acontecendo? Ele pensou. Por que ele está voando aqui? MC perguntou. É só isso que ele pode fazer? Perdedor. O cara gritou. Ele está vivo? Isso é incrível. Dak desviou o olhar surpreso, e Fried pensou. Ele realmente usou magia? Não. Com certeza tem algum truque por trás disso. Ele gritou, um mero escravo pode usar magia. É impossível. Colin gritou, ele nunca vai deixar que o derrote. O sistema informou que ele não podia usar magia porque sua mana estava esgotada. Seu corpo estava coberto com mana do inimigo, e ele gritou isso. Fried continuou liberando mana e gritou alto. O corpo do MC estava cheio de feridas e ele pensou, ele vai morrer? Embora finalmente tivesse uma chance de viver de novo. Aviso, usar magia sem mana pode descontrolar tudo. Collins gritou, não aqui. Ele não vai morrer. Seu corpo mudou, e a janela do sistema informou que os status de Collins eram desconhecidos. Ele pensou, o que é isso? Ele segurou a cabeça e perguntou,
O que está acontecendo? Parece que não vai durar muito, então eles vão acabar com tudo rápido. Fried olhou para ele surpreso e pensou, isso é magia? Não. Ele nunca tinha ouvido falar de tal magia. O que está acontecendo? MC pulou e balançou sua espada. Ele pousou e cravou a espada no chão. Fried se tensionou. Quando de repente viu Colin ao seu lado, MC franziu a testa e balançou sua espada. Fried gritou pesadelo. Colin atacou rapidamente e o jogou para o lado. Fried gritou, isso é cruel. Ele pensou, esse cara, parece que já está no limite. Ele apertou a mão e liberou ainda mais mana. MC bloqueou e avançou. Ele gritou, este é o fim. Fried gritou pesadelo. MC correu em sua direção e Fried se tensionou ainda mais e fechou os olhos. Um selo brilhante apareceu à sua frente, empurrando Colin para longe. Os caras se viraram e viram Darius que disse, chega, isso é um terreno de caça, não uma arena. Se eles querem lutar tanto, que façam isso depois de voltar para casa. Fried pensou, pai. MC pensou, Marquês Darius. Colin disse, finalmente. Darius olhou para ele e pensou isso. MC caiu no chão e disse que ia tirar um cochilo. Alguns dias depois, MC acordou e perguntou onde estava. Ele se lembrou da luta com Fried e pulou da cama com medo. Olhou para suas mãos e pensou que estava normal de novo. Uma voz veio do lado. Ele finalmente acordou? MC olhou para o lado e viu Dak, o que o fez gritar de medo. Dak? Dak disse, bom dia. Depois daquela luta, ele desmaiou. O Capitão Glenn o trouxe até aqui. Foi assim que tudo aconteceu. Colin pensou, isso é demais. Ele se levantou e disse que seu corpo quase se recuperou. Precisa agradecer a Sarah e aos outros, e também comer um lanche. Certo, obrigado a ele também, pensou Dax. Então ele sabe agradecer. Depois de um tempo, saíram e as pessoas olharam para MC com olhos confusos e disseram, é aquele cara. Colin perguntou, o que houve? A empregada perguntou, eles também ouviram rumores, certo, sobre esse homem e o Lord Fried. MC perguntou, o que tem ele e Fried? As garotas gritaram de medo e começaram a correr, e Dax disse, que reação? Era como se tivessem visto um fantasma. MC repetiu pensativo, um fantasma. Ele entendeu. É porque seu rosto é pálido, igual a um fantasma. Dax gritou, e de quem ele acha que é a culpa? Colin disse que ele não falou uma palavra, que precisa sentar ao lado dele e cuidar dele. Dax gritou, dele. Uma voz foi ouvida atrás deles. Quem ele está vendo? Laios disse, pode realmente ser seu sábio e grande futuro Lorde? Os caras se viraram e mandaram ele ficar para trás, o que fez Laios pedir desculpas. Ele percebeu o que aconteceu e gritou, não. Hoje, ele veio para pagar a dívida daquele dia. Da última vez, ele foi descuidado e o pegou de surpresa. Mas desta vez, tudo será diferente. Guardas. MC olhou para ele em silêncio. Após isso, Laios gritou, por que eles estão em pé? Quando ele estalar os dedos, eles precisam atacar. Eles esqueceram um sinal tão simples, o cara perguntou, o deputado. Ele sabe sobre seu duelo com um jovem mestre, certo? Esse cara. Ele é um monstro. Brigar com ele não é a melhor decisão. MC olhou para eles com desagrado, e Dax sorriu. Laia pensou, eles são covardes inúteis, mas se ele recuar aqui, perderá completamente sua posição. Ele viu Dax e rindo levemente pensou, mesmo que não consiga lidar com aquele garoto, pode lidar com esse cara. Ele agarrou Dax e gritou, como ele se atreve a trair Lord Fried, seu idiota ingrato. Em vez de Lord Fried, ele vai puni-lo. Fechou a mão e foi para cima do rosto de Dak, mas Dak bloqueou rápido. Laia gritou, o quê? Dak disse que não tem direito de puni-lo. Ele o empurrou, e o cara perguntou, deputado, ele está bem? O pensamento de Laia, esse garoto, ele ousou ir contra ele. Nesse momento, o grito de Glenn foi ouvido. Que barulho é esse desde cedo? Por causa deles. Não dá nem pra comer em paz. Lias disse, isso. Ele sorriu e pensou, eles estão com azar, os garotinhos. Assim que os cavaleiros de elite os notarem, estão acabados. Ele se ajoelhou e disse, caros cavaleiros de elite. Glenn perguntou, o que aconteceu? Lias pediu para relatar. Na verdade, ele estava apenas ensinando esses escravos estúpidos a ter modos. MC acenou com a mão, e Lias gritou, seu idiota insolente. Ele entende quem são essas pessoas. Marvin o empurrou e foi feliz até MC. Ele gritou, apostou que acordaria hoje. Lias pensou, o quê? Marvin gritou, ele ganhou a aposta. As bebidas são por conta dela. Sarah disse, ele provavelmente combinou com Dak antes. Laia os olhou com medo e pensou, ele está dormindo? Ele gritou. Servos de classe baixa não podem se comunicar tão de perto com os três. Isso é contra as regras. Sarah colocou a mão nas costas dele e disse, eles não se importam com as regras que essa velha bruxa inventou. Deixe-o calado se não quiser perder o outro olho. Lias congelou, e Glenn mandou todos irem. MC sorriu e pediu desculpas a Lias. Ele ganhou de novo. Depois de um tempo, eles estavam bebendo, e Colin disse que ia vir agradecê-los por salvá-lo, mas no fim, eles o ajudaram. Sarah piscou e disse, na verdade, é até melhor assim. Ela nunca gostou daquele deputado mesmo. Glenn disse, além disso, eles eram os benfeitores deles. Dak perguntou se ela também tinha alguma conta a acertar com o deputado, Sarah. Mandou-o de forma rabugenta não descobrir. Isso faz a bebida perder o sabor. Dak se desculpou. Glenn limpou a garganta e disse, na verdade, eles queriam falar com os dois sobre algo. Agora só os 3 cavaleiros de elite permanecem, então gostariam de pedir aos 2 que se juntassem a eles. Dak gritou de surpresa. Eles para os cavaleiros de elite. Glenn disse que sim. Se tornassem cavaleiros de elite, seriam tratados como servos de alta classe.
MC se desculpou, mas não estava interessado em ser um cavaleiro de elite. Ele piscou e disse que tinha ambições maiores. Todos o olharam com atenção, e Marvin ordenou que ele desistisse da ideia de ser o governante de Rhine. Não havia necessidade de ser arrogante só porque teve a sorte de derrotar o jovem mestre com uma esgrima misteriosa. Além disso, o jovem mestre não era seu único rival. Sarah perguntou, esgrima misteriosa? Não importa como você olhe, era magia. Se seus instintos estavam corretos, ele usou magia para derrotar o rei Azuri, certo? Marvin perguntou de novo, magia? Onde um ex-escravo aprenderia algo assim? Glenn perguntou, Colin, você vai explicar? MC franziu a testa e pensou, então eles perceberam. Ainda bem que ele tinha preparado uma desculpa. Dak o observou com atenção, e Sarah disse que era verdade. Ele se perguntou, será que realmente descobriram algo? Sarah apontou o dedo para ele e gritou. Ele é um ex-nobre. Ela segurou a mão dele e disse que entendeu na hora. Ele é o filho ilegítimo de um nobre que foi perseguido e forçado à escravidão por causa de uma conspiração, e seu verdadeiro objetivo ao vir para a propriedade dos Marcos é ganhar poder e recuperar tudo que foi tirado dele. Dak pensou, um ex-nobre perseguido? De onde tiraram isso? MC riu alto e disse que não podia acreditar que eles o descobriram. Sarah gritou feliz. Ela sabia disso. Glenn disse que os nobres do Império realmente são os piores. Colin desabou em lágrimas e disse que era originalmente um nobre da cidade de Isle, mas por causa de uma conspiração, foi exilado da família e teve que se tornar um escravo para sobreviver. Mas ele não vai deixar isso quebrá-lo. Um dia, fará os nobres que o incriminaram pagarem pelo que fizeram. Syrah desabou em lágrimas e disse que ele é um coitado. Dak olhou para eles confuso e pensou, tá bom, esses dois estão bem com ele, mas o Capitão Glenn definitivamente não cairá em uma mentira assim. Glenn disse que entende suas circunstâncias. Enquanto ele não causar problemas para a Marquesa, manterá isso em segredo. Os olhos de Dak se arregalaram de surpresa e perguntou, ele acreditou? Glenn disse, mas é melhor ele não usar magia na frente da Dama Katrina ou do jovem mestre. MC respondeu que entendeu. Glenn disse, a propósito, o Marquês disse que quer vê-lo quando acordar. Colin respondeu, tudo bem. Depois de um tempo, os caras estavam andando pela rua, e Glenn os observou. Ele disse, a cidade de Isle, então. Dak cruzou as mãos atrás da cabeça e disse que não conseguia acreditar que uma mentira tão louca funcionou. Mas por que ele decidiu usar a história de um nobre de Isle? Isle é um lugar onde o bem e o mal se misturam. Além disso, fica longe do território de Rhine, então será difícil para eles investigarem. Dak perguntou de novo, confuso. A propósito, ele queria perguntar isso há muito tempo. Ele sabe sobre o corvo de 3 patas? Estendeu a mão e pediu para não dizer que era apenas mais um truque. Ele disse que uma mensagem tão desajeitada para a irmã ele poderia entregar pessoalmente. O monstro gritou alto e o líder dos monstros riu. Dak disse que seria um problema se ele esquecesse que ele também estava ali. O monstro gritou para ele. Dak começou a gritar. Ele chamou suas últimas palavras de desajeitadas. O protagonista gritou que eram longas demais para lembrar. Dak estava bravo porque se não o tivesse entregado já estaria morto. Collins gritou que ele não deveria agradecer por não ter sido cortado. Colin gritou de volta que mesmo se ele tivesse cortado, ainda assim não os deixariam ir tão facilmente. Ele gritou que da próxima vez ele deveria fazer isso, e Colin perguntou de novo. Ele queria dizer que se deixaria capturar novamente? As pessoas comuns assistiam à batalha e ponderavam sobre isso com perplexidade. Collins gritou que ele só chorava e lia sobre Erika. Essa era uma lição que um homem chamado Rowan lhe ensinou na associação de escravos. Um camarada definitivamente o ajudaria. Dak gritou para ele calar a boca, idiota teimoso. Colin explicou que aprendeu com alguém, mas essa pessoa já havia morrido. Dak ficou surpreso. Um conhecido dos tempos de escravidão? Havia um cara assim na associação? Um momento depois, bateram na porta e entraram no quarto da família perguntando se ele os chamara. Darius se virou para Colin e perguntou como ele estava. Eles não viam Dak há um tempo, então ele também cumprimentou o chefe da família. Darius explicou que os chamou pelo mesmo motivo. Precisava falar sobre o incidente na área de caça, e perceberam que entrar lá sem permissão foi uma má ideia. Ele conhecia Glenn e seu grupo há muito tempo, e juntos enfrentaram muitos perigos mortais, e finalmente chegaram a esse ponto, e não conseguia imaginar perdê-los, então Darius agradeceu por salvarem essas 3 pessoas. Dak se curvou e disse que se tivessem notado a anomalia um pouco antes, poderiam ter salvo mais pessoas. O chefe respondeu que os dois não fizeram nada de errado e que a culpa era toda dele por não prever o ataque do monstro. Já tinham recebido propostas de Glenn para se juntarem aos Cavaleiros de Elite. Certo, ele também gostaria de ouvir a resposta deles. Colin se desculpou e disse que tinha que recusar, o que surpreendeu Darius. Ele perguntou novamente, Dak, você quer se tornar um dos Cavaleiros de Elite? Ele exclamou e começou a agitar os braços em descrença. Então disse, o quê? Um mago como ele que não conseguia nem ser membro oficial da guarda.
Ele realmente poderia se juntar aos cavaleiros de elite? Talvez devesse delegar isso a alguém mais capaz? Colin notou que o chefe da família estava perguntando o que ele queria, o que fez Dak franzir a testa e hesitar antes de gritar que queria se tornar um cavaleiro de elite. Darius se virou e disse a Colin que se tivesse outros pedidos, deveria falar. Ele respondeu, nesse caso, a irmã mais nova de Dak. Por favor, deixe que ele transfira Erika, a criada da família Williams, para a família Hall. Dak exclamou, o quê? Eles não entenderam o que estava acontecendo, e Colin confirmou que Erika e Dak estiveram juntos o tempo todo antes de serem transferidos para a família Hall. E como ela está com problemas de saúde, ele tinha certeza de que Dak também queria ficar com ela. O chefe da família perguntou se esse era seu desejo. Colin respondeu que ele e Dak eram companheiros de armas que lutaram lado a lado e eram amigos próximos, e não poderia simplesmente ignorá-lo quando ele estava em apuros. Dak ficou muito surpreso com suas palavras, e Colin pediu que por favor devolvesse sua irmã a ele. Ele respondeu que isso significava que era um camarada e amigo próximo, já que a família Williams estava envolvida. Só levaria um pouco de tempo, e Dak poderia ir. Dak agradeceu mentalmente a Colin por isso e saiu do escritório. Quando o protagonista se tornou o chefe da família, Darius se virou e perguntou se ele se lembrava do dia em que desafiou Slate para uma luta na arena. Mesmo então, ele tinha certeza de que não era um escravo comum. Quando recebeu um ataque mágico e venceu sem um arranhão, até ele ficou surpreso. Mas o que mais o impressionou foi o que ele mostrou alguns dias antes na luta com Fried. Aquele poder, se o nobre perseguido da cidade simplesmente quisesse voltar à sua vida anterior, haveria muitas maneiras de fazer isso. Mas naquele momento, Colin falou. O Marquês Darius mostrou os fragmentos mágicos em sua mão e disse que não era um grande homem. Ele era apenas alguém que podia usar um pouco de magia, uma pessoa comum. De sua perspectiva, como um grande mestre, ele deveria ser insignificante, certo? Darius perguntou novamente, uma pessoa comum que usa magia. Era simplesmente difícil de acreditar. Então, quem ele realmente é? Colin colocou a mão no peito e declarou que era o maior governante que amava seu povo e era amado por eles. Ele drew his sword e continuou dizendo que respeitava a verdadeira habilidade, não o sangue. Ele se sentia honrado por ser reconhecido por alguém como ele. Seu ideal era incorporar seu ideal e logo superar o sangue deste mundo. E um dia, ele se tornaria tão grande quanto ele, e no fundo, queria superá-lo. Ele salvou sua vida 2 vezes, então primeiro, provaria sua força e valor na seleção. Ele decidirá como usar a espada depois de ver os resultados do teste. Nesse momento, Darius começou a gritar e rir alto, exclamando que era curioso. Então eles verão do que ele é capaz, e ele pode ir. Colin disse que pede desculpas, e Darius pediu permissão para fazer uma última pergunta. O que você acha de Rowan? O protagonista se virou e perguntou, o quê? Darius pediu que ele esquecesse isso porque ele pode ir. Quando saiu, Darius o observou e se perguntou, o que você achou desse Cornel? Cornel respondeu que se ele realmente fosse apenas um homem comum, poderia ser chamado de gênio incrível. Pela sua reação, ele não sabia, o que significava que ele pelo menos não era um nobre da cidade. Talvez tivesse algum motivo oculto. Eles definitivamente deveriam ficar atentos. Afinal, havia um precedente. Darius pensou nisso depois e olhou a foto de Katrina. Quando Cornel puxou a carta do bolso, informou que uma mensagem de um ser espiritual havia chegado, e Darius perguntou novamente, já faz tanto tempo? Ele se perguntou que informação receberiam desta vez. A noite havia caído algum tempo depois, e o protagonista se reuniu em torno de moedas de ouro, materiais e remédios, percebendo que graças ao marquês que deixou os despojos, ele pôde trocá-los por uma grande quantidade de suprimentos. Com tais habilidades, ele poderia crescer significativamente. E ainda assim, quem exatamente era Rowan? Ele só ouvira seu nome uma vez em sua vida passada, mas não sabia mais nada sobre ele. E a forma como o marquês perguntara sobre ele antes parecia tão natural, mas isso não importava. Na próxima vez, ele tentaria perguntar mais sobre isso a Dak. E agora, a coisa mais importante era ganhar força antes da seleção. Ele adicionou a cápsula à poção e começou a mexer, então a bebeu. Um segundo depois, gritou para o Grimório abrir. Numerosos documentos apareceram ao seu redor. Ele continuou bebendo a poção e jogou-os em frascos vazios. Depois disso, gritou para absorver, e feixes de luz brilhante apareceram ao seu redor, perfurando seu peito. Ele segurou o estômago de dor, e o sistema informou que a absorção estava completa, aumentando seu poder mágico em 1 ponto. Ele sorriu ao olhar para suas mãos, e percebeu que misturar o núcleo da besta da chama azul com o Imperador de Jade aumentaria seu poder mágico. Estava escrito no Grimório, mas mesmo os remédios de melhor qualidade só aumentam em 3 pontos. Alguns, dependendo do tipo, nem aumentam 1 ponto. No entanto, se o papel acabar, isso pode sair do controle como da última vez. E até que ele entenda como a força afeta a resistência mágica, não tem escolha a não ser aumentar seu poder mágico, e ainda assim tem um gosto terrível. Quando ele bebeu a poção, percebeu que se bebesse uma por uma, o sol se poria antes que terminasse, e mais provavelmente, seu estômago cederia antes que conseguisse acabar tudo. Existe uma forma mais fácil de fazer isso? De repente, notou uma janela do sistema, informando que um núcleo de monstro poderoso havia sido detectado e que ele poderia criar uma ferramenta mágica usando o núcleo do Rei Azul como material. Ele ficou surpreso ao ver uma ferramenta mágica e percebeu que transformar o núcleo em um objeto afiado parecia bastante interessante. Ele pressionou o botão e uma multidão de bênçãos se espalhou ao seu redor. Ele se concentrou,
fechando os olhos, e percebeu que, seguindo as instruções do Grimório, estava infundindo magia no núcleo do monstro. Ele imaginou a forma da ferramenta mágica em sua cabeça. Qual seria a melhor? Nesse momento ele gritou: "Tudo bem!" Ele tomou sua decisão. Uma bola mágica brilhava em sua mão e ele gritou: "Crie!" Então, o monstro que apareceu acima dele começou a se espalhar e a luz da janela iluminou toda a área. Os feixes de luz ao redor de Collins pararam, e o sistema informou que a criação da ferramenta mágica estava completa. Ele olhou para sua mão surpreso e viu que era uma pulseira Azure. O efeito da bênção do lobo aumentou o poder mágico em 1. Seu efeito especial eram aromas selvagens. Ele se perguntou se isso poderia realmente ser uma ferramenta mágica. A bênção do lobo aumentou o poder mágico em 1, talvez. Mas antes que pudesse considerar isso completamente, o sistema informou que seu poder mágico havia aumentado em 2 pontos. Ele sabia que mesmo a medicina de baixa qualidade só poderia aumentar em 1 ponto. Com a pulseira, poderia aumentar em 2 pontos sem o trabalho de absorvê-la. Ele cerrou o punho e percebeu que as ferramentas mágicas eram bastante convenientes. Mas qual era o efeito da segunda propriedade? O sentido selvagem. De repente, ele ouviu sons estranhos atrás da porta, e usando seus poderes mágicos, percebeu o que era. 2 garotas estavam atrás da porta discutindo o quão cansadas estavam hoje e queriam desesperadamente dormir. O protagonista exclamou: "O que está acontecendo?" Elas voltaram a atenção para ele, e Colin percebeu que estava vendo através das paredes. Não, ele estava vendo a energia das pessoas. Quando se virou, ouviu os cavaleiros próximos discutindo. Eles checaram tudo, e de repente, através das paredes, viu Marquise Darius e Katrina na mesma sala. Então era magia de fogo. De repente, ouviu alguém parecer faminto e ficou surpreso, sem entender de quem era a voz. Não eram eles nem esses caras falando sobre isso. Era Mana. Aquela fisionomia falava de outra coisa. Ele olhou para cima e viu uma garota olhando para ele com seus olhos brilhantes, fazendo-o ficar muito assustado e até começar a cair. Pensar que ela o notou, isso era esperado. A criada da garota se virou para ela e perguntou: "Algo está errado, Lady Angélica?" Ela estava lendo um livro e respondeu: "Nada. Apenas uma mosca no caminho." Era Angélica Hall, a segunda filha de Darius. O protagonista, Rias, percebeu que a voz não era dela antes, e seria um pouco difícil, mas ele tentaria ampliar seu raio de busca um pouco. Nesse momento, ele ouviu aquela voz. Alguém. Ele se virou rapidamente e percebeu que a havia encontrado. Aquela voz estava na floresta escura e profunda. A voz pedia ajuda, e ele percebeu que era poder mágico localizado perto de uma árvore. Brilhava intensamente, e o protagonista se perguntou se eram demônios. Depois de um tempo, Darius estava examinando as espadas com seu subordinado quando Dak se aproximou dele e se curvou. Todos os caras estavam perto, sorrindo, assistindo. Katrin estava irritada, e toda sua postura mostrava isso. Quando todos estavam reunidos, Darius colocou a espada no ombro de Dak, iniciando-o assim nas espadas. Katrin pensou que Dak, um servo de classe média, foi usado como exemplo para os outros servos desde que o Lord Darius o escolheu anos atrás, e também como uma forma de seu filho, Fried, descontar sua frustração no ex-escravo, o que ele fez com prazer, derramando sangue direto de um balde. E agora Darius o reconhecia oficialmente como um cavaleiro de elite. Dak sorriu e se virou para os amigos, que o parabenizavam e gritavam de alegria. Katrin estava furiosa com isso, pois as classes inferiores deveriam servir orgulhosamente à nobreza. Ela disse ao filho que estavam indo embora, pois a nobreza deveria guiar essas criaturas inferiores. Ela ficou muito irritada e declarou que isso era destino, uma regra absoluta que nunca mudaria. Enquanto isso, as criadas começaram a brigar entre si e a gritar. Uma delas quebrou uma caneca e gritou para a outra que era um lixo inútil. Ela não conseguia nem fazer um chá decente? Katrin assistiu a isso com tranquilidade e sinalizou para que a nova criada fosse retirada de sua vista. As meninas gritaram por perdão, mas decidiram se livrar dela com metal quente. Quando a criada se aproximou com isso, ela pressionou diretamente contra seu peito, fazendo a garota gritar de horror e dor. Um momento depois, Erika correu até Dak e gritou: "Irmão mais velho!" Katrin viu tudo do balcão e lembrou-se de Darius dizendo que queria trazer uma criada chamada Erika da família Williams para sua casa. Ele disse que era uma promessa que fez a Colin. Naquele momento, quando Erika abraçou Dak, ela percebeu até onde ele foi por causa de um macaco. Bridge gritou para a mãe: por que ela aceitou suas exigências? Afinal, se deixar tudo como está, essa é a dignidade deles. Katrin perguntou novamente: dignidade? E quem perdeu para o macaco e se desonrou? Fried respondeu que se tivesse lutado a sério, tudo teria sido diferente. Quando de repente Katrin começou a gritar com ele: Fried, está na hora de ele acordar. Apenas macacos lutam com macacos. Ela usou seus poderes mágicos para demonstrar sua tensão, e naquele momento, sangue jorrou diretamente sobre as meninas. Fried não esperava tal ataque, e cobriu o rosto com as mãos. Katyn disse que se ele perdesse para um macaco no teste de seleção, estariam no mesmo nível dessas garotas sem valor. Ela as matou todas e cortou suas cabeças bem na frente de Fried. Ele se virou e olhou para isso. Então disse que, em outras palavras, só precisavam fazer os macacos lutarem entre si. O protagonista percebeu: esses são nobres caídos da cidade de Aiel. Katyn continuou dizendo que, em nome do Lord Darius da família, ela o impediria. Algum tempo depois, um banquete e fogos de artifício aconteceram no reino.
Basta pensar em quantas pessoas se reuniram, mesmo sendo os testes de seleção da família. Parece que desta vez eles verão algo interessante. Ele veio por causa daquele garoto. Certo? Ele foi quem desonrou o Visconde Slate diante de todos, e dizem que até derrotou Frid. Acho que o nome dele é Colin. Colin teve uma lembrança de quando Cornel perguntou se ele queria entrar na floresta escura e profunda. Infelizmente, a entrada era permitida apenas ao chefe da família ou ao herdeiro oficial, e desta vez ele não pôde ajudá-lo. Ele abaixou o olhar e ponderou sobre isso quando de repente percebeu que aquele poder mágico aterrorizante claramente não pertencia a um humano. Ele precisava pensar em uma forma de testá-lo. Quando todos se reuniram, exclamaram: "É o Lorde! Está finalmente começando?" Darius subiu ao palco e gritou que o tão aguardado dia do teste de seleção havia chegado. Riqueza, status, honra. Se tiverem poder, podem ter o que quiserem. Essa é a regra absoluta desta família, e concede o direito de portar o nome Hall a quem vencer esta batalha. Quanto ao conteúdo do teste, Catherine levantou um anel e disse que era um anel passado na família Williams de geração em geração. Encontrar esse anel escondido no terreno de prova seria a condição de vitória. Darius sorriu com isso e se perguntou se deveria trazer Erika aqui. Katin respondeu que, se esse fosse seu desejo, ela certamente concordaria, e em troca, ele permitiria que ela aprovasse o conteúdo do teste. Ela informou que haveria apenas um anel, significando que só poderia haver um vencedor. Então, sem mais delongas, ela teleportaria esse anel e todos os participantes para locais aleatórios no terreno de prova. Ela também preparou áreas com vários equipamentos e itens para que pudessem usar como quisessem. Os protagonistas se tensionaram e se prepararam, e Darius gritou que os testes preliminares estavam começando. Colin percebeu que algo estava errado e olhou para o rosto de Catron, que lhe lançou um olhar aterrorizante. Um momento depois, todos aterrissaram na floresta perto do vulcão e emergiram de flashes de luz. Colin, que havia caído no chão e percebeu que o solo era um teste, lembrava de uma vida passada quando aquele lugar lhe causou muitos problemas. Quando Colin chegou, Cornel anunciou que a transferência havia sido concluída. Dak observava de perto com sua irmã, assim como os outros. Darius, junto com seus familiares, Catherine e Frid, também estava sentado e refletindo sobre tudo. Os caras dentro do espaço começaram a destruir os primeiros monstros. Eles fizeram isso alegremente, e assim que o protagonista começou a procurar o caminho certo sozinho, 2 caras apareceram atrás dele e decidiram atacar. Quando um deles disparou seu arco em sua cabeça, Colin desviou facilmente e ficou surpreso com a habilidade deles, já que sua bochecha foi arranhada. Um momento depois, o outro cara caiu bem na sua frente, enquanto o protagonista conseguia se recuperar e uma luta começou entre eles. Colin comentou sobre como ele era persistente. Ele percebeu que não tinha tempo para lidar com aqueles caras, então se afastou abruptamente, e o cara ficou completamente fora de si. O protagonista se escondeu atrás de uma árvore, após o que um deles atirou uma flecha lá e gritou: "Desista, seu bastardinho, ele já está acabado." Eles vão matá-lo rápido para que ele não sofra. Colin respondeu que eram eles que estavam acabados ali. Deveriam olhar bem para suas mãos. Havia veias estranhas e salientes nelas, e os meninos ficaram assustados e gritaram: "O que é isso?" Algo estava se movendo sob sua pele. É o que acontece quando roubam as coisas dos outros. Era a centopeia devoradora de corações que ele lhes dera. Ela penetra no corpo da pessoa e a despedaça por dentro, e então procura sua próxima vítima. Um deles exclamou: "Droga, se ele morrer de qualquer jeito, que o leve junto." Colin disse para ele parar. Não era tarde demais. Na verdade, ele também havia sido infectado por essas criaturas venenosas antes. Felizmente, ele encontrou um antídoto. Se eles o deixassem ir, ele lhes daria. Mas se não, ele quebraria aquele frasco ali mesmo. Os meninos sussurraram, e um deles disse que sugeriu que fizessem o que ele disse por enquanto. E quando fossem curados, o matariam. Eles concordaram entre si, e um deles gritou que o deixariam ir, desde que ele lhes desse o remédio rapidamente. O protagonista segurou a cabeça e disse que não se importava em entregar. Era só uma dose. Eles entenderam? Os caras trocaram olhares e começaram a gritar para que lhe dessem. Esse cara ia matá-lo. Outro gritou que ele era um monstro. Ele esqueceu tudo que fez por ele. Outro mandou ele calar a boca, porque sinceramente nunca gostou dele. Começaram a implorar pelo remédio e a discutir. Colin respondeu que tudo estava claro, e sorrindo, disse que então ia dar. Ele jogou o remédio na mão do cara que gritou, quando de repente sua cabeça foi explodida. Ele perguntou de novo, mas ele não ia deixá-lo ir? O cara respondeu que ele parasse de falar besteira e que receberia uma recompensa se trouxesse a cabeça para a mestra. O cara exclamou: "O quê?" Ele respondeu que era só água que coletou ali perto. A ideia de que estava infectado também era mentira. O cara estava apavorado e começou a gritar que ele era um monstro e que o mataria agora. Mas naquele momento, ao balançar, caiu e começou a morrer. Bem, se chegou a isso, ele diria que essa área estava contaminada com um miasma de insetos venenosos, então até a água comum aqui era venenosa. O cara disse que ele iria se arrepender. A família Williams não o deixaria sair. Ele falou isso e o protagonista tirou o anel do dedo. Ele deveria considerar esse veneno como seu presente de retorno. Depois de um tempo,
o protagonista vestiu seu manto e continuou caminhando sozinho pela floresta. Ao entrar, ouviu sons estranhos e passou por esqueletos com olhos brilhando com uma luz mágica. De repente, todos acordaram e o observaram. Ele se perguntou o que era aquilo. Um grupo de caras armados se reuniu ao redor da garota e disse para ela se render imediatamente. A garota ficou tensa e muito brava. Ela atacou o primeiro cara que viu e gritou que lutaria até o fim. Quando fez isso, o cavaleiro zombou dela. Eles começaram a bater na garota de diferentes lados, e ela caiu no chão coberta de sangue, sem conseguir falar, tremendo de dor. E mesmo que soubesse, não diria nada. O cavaleiro riu dela e perguntou: "E quanto a isso?" Ele segurou sua mão trêmula e começou a puxá-la. Nesse momento, Colin se aproximou percebendo que era o lixo da família Williams. A garota notou sua chegada e olhou em seus olhos. Eles trocaram olhares e ele se desculpou mentalmente, dizendo que não era da conta dele e que preferia evitar problemas, mas a garota exclamou pedindo ajuda. Nesse instante, Colin congelou e os caras se viraram perguntando se tinha alguém ali. Eles o notaram e começaram a gritar: "Quem diabos é ele?" Ele começou a rir e disse para se acalmarem, que um cientista não era um inimigo. Os caras perguntaram: "O quê? Ele é da família Williams?" Não era da conta dele, então deveria sair dali. A garota olhou para ele com lágrimas nos olhos e respondeu que sabia de tudo, quando de repente um deles gritou para ele parar. Ele disse que tinha um anel, mas algo estava errado, queria ver seu rosto. Nesse momento, ele o agarrou pelo ombro e o virou, e todos os caras não entenderam por que ele estava tão paralisado e perguntaram: "O que há de errado?" Colin se pressionou contra ele e disse que realmente não queria interferir, mas se ele estava agindo assim, não lhe deixava escolha. Ele puxou seu capuz e gritou: "Não o culpe", atingindo-o no peito com sua espada, matando-o. Os meninos perceberam que esse cara havia destruído seu amigo e começaram a gritar por sua vida. Colin lançou sua espada em um deles, que cortou sua garganta com um golpe, e chutou outro cara que estava distraído na cara. Ele rapidamente eliminou-os, e o último ficou gritando que era um pequeno freak, quando de repente a lâmina da espada já estava perto de sua garganta. Um momento depois, as garotas o atingiram com um martelo e lidaram facilmente umas com as outras. Ela olhou em seus olhos e decidiu atacar, o que o surpreendeu, e naquele momento, ela atingiu o cara que se aproximou de suas costas e o destruiu bem no peito. Um momento depois, um deles caiu de joelhos, e Colin disse que ela lutou bem. Ela estava assustada porque achava que seria morta, e começou a chorar. Colin suspirou aliviado, e um momento depois, eles cobriram todos com lençóis para descansar em paz. Colin perguntou: "A propósito, por que eles a atacaram?" Ela respondeu que exigiam saber a localização de um cara chamado Colin. Ela disse que não o conheciam, mas mesmo assim não acreditaram. E depois da luta, todos, exceto ela, morreram. O protagonista ficou pasmo e percebeu que isso soava terrível. Ela perguntou: "A propósito, ele também não é da família Williams? Ele realmente pode levantar a mão contra seus companheiros?" Ele respondeu que eles estavam em péssimos termos desde o início, então estava tudo bem. E na verdade, ele estava participando de um teste de seleção para sair da família Williams. Certo, agora ele estava indo embora. Ela agarrou sua mão e gritou que, nesse caso, estava oferecendo ajuda. Ele olhou para ela em silêncio e então perguntou o que ela poderia fazer se quase tivesse sido morta há pouco. Ela respondeu que naquele momento estava simplesmente confusa porque seus companheiros foram eliminados. Na verdade, ela é bem poderosa. Mas antes que ela pudesse terminar a frase, eles de repente se viraram para ver um homem em roupas esfarrapadas se aproximando. A garota perguntou se ele era seu aliado. Colin respondeu que não, e o homem começou a rosnar para eles e fazer sons estranhos. A garota ficou surpresa, e o cara riu alto, e ela não entendeu o que estava acontecendo. O protagonista interveio para defendê-la e atingiu o homem no rosto com sua espada, mas ele ainda estava de pé, e Colin agarrou sua mão e gritou que precisavam sair dali. O homem puxou a espada do rosto com a própria mão, e a garota não conseguia entender por que ele não estava morrendo. Ele respondeu que eram cadáveres controlados por besouros fantoches. Eles se moveriam até destruir o corpo principal dentro deles. A garota perguntou de novo: "Besouros fantoches?" Ele respondeu que eram um tipo de monstros parasitas. Eles parasitavam pessoas, sugavam seu sangue e as transformavam em cadáveres ambulantes. Além disso, trocavam informações entre si. Eles também comunicavam a localização de suas presas. Nesse momento, essas criaturas o cercaram, lideradas por aquele monstro, e Colin começou a falar sobre como eram persistentes. Precisavam arranjar uma desculpa e escapar por uma passagem secreta, e a garota riu dizendo que não era um grande problema. No começo, ela estava um pouco assustada, mas após a explicação dele, não tinha mais medo. Simplificando, enquanto não deixassem que a infectassem, não perderiam, certo? Ele respondeu que tinha esquecido de mencionar que os insetos cadáveres podiam copiar as habilidades do hospedeiro que estavam parasitando. A garota pediu para ele não se preocupar, Senhor Salvador, e ele ficou surpreso que ela o chamasse assim. Ela respondeu que mesmo que utilizassem essas habilidades com corpos tão feridos, não conseguiriam mostrar poder verdadeiro. O nome dela era Luna, e qual era o dele? Ele quase disse Colin, mas em vez disso, disse Clark. Por enquanto, ele esconderia sua verdadeira identidade.
Luna disse para ele confiar nela, Mestre Clark, que desta vez ela o protegeria. Ela juntou as palmas, criando uma poderosa energia mágica enquanto entoava um feitiço. Deus misericordioso, que isso lhe conceda o poder de banir o mal. O protagonista percebeu que era pressão. Ela era uma espadachim avançada? Luna continuou entoando o feitiço para que as correntes sombrias se quebrassem e as almas errantes fossem direcionadas para onde pertenciam. Um fogo brilhante ardia em seus olhos e os monstros continuavam correndo em sua direção, enquanto ela entoava um feitiço que aconteceria à noite. Um momento depois, os monstros foram destruídos pelo uso da técnica de espada de Luna, corrente pura. Ela sorriu e corou, e Colin, olhando para ela, percebeu que ela realmente tinha grandes habilidades. Nesse momento, outro monstro apareceu atrás dele, mas ele se virou rapidamente e o destruiu. O campo de testes não era tão indulgente, e naquele momento, o sistema reportou que poder mágico havia sido detectado. A garota continuou a destruir os monstros ao redor, seu sangue verde voando em todas as direções. Ela estava determinada a vencer, e pensou que tudo estava indo bem. Nesse ritmo, ela os destruiria todos. De repente, o monstro principal apareceu atrás dela, e ela se lançou contra ele com 2 espadas, quando ele de repente puxou a mão e criou um selo mágico, que o protegia. Ela percebeu que era magia, e ficou surpresa. Foi jogada para o lado por isso, gritando que era impossível. Como um mero cadáver poderia usar isso? De repente, o cadáver lançou um feitiço em sua perna e ela começou a ser sugada para as rochas. Luna ficou assustada e gritou, não, mas o monstro continuou a usar seus poderes e praticamente a capturou. Luna correu para o lado e bateu na parede, quando de repente olhou para frente e percebeu que eram seus amigos, Hen, Kaylee e Morley. Ela congelou, percebendo que eram seus camaradas. Eles se transformaram nesses monstros, e isso simplesmente não podia estar acontecendo. Nesse momento, o protagonista destruiu um deles bem na frente dela, e se virando para Luna perguntou, o que é isso? Ela gritou, Senhor Clark. Afinal, ela estava sendo capturada por monstros, e ele ficou surpreso e perguntou de novo, o quê? O sistema reportou que um poder mágico foi detectado e ele entendeu, mas não diga que era aquele monstro. Pense, até um cadáver de mago aqui. Continuaram lutando juntos, mas Luna começou a perder forças. Ela caiu em seus braços, e Colin percebeu que ela estava infectada com insetos de cadáver. Quando de repente ouviu um grito alto, os monstros restantes começaram a atacá-los novamente, e ele puxou a mão, comentando como eram irritantes. Ele cravou sua espada na parede com força, quebrando-a, e surgiu do outro lado dos monstros. Os monstros gritaram atrás dele, mas ele pediu desculpas, e piscando, virou na esquina. Um momento depois, ele mergulhou do penhasco na água com incrível velocidade, colocou Luna no chão e acendeu um fogo perto dela. Lá, ele tentou cozinhar algo, olhando sua expressão no reflexo. De repente, Luna pulou e gritou que os cadáveres estavam se movendo. O protagonista se aproximou, colocou a espada em seu pescoço e disse para ela não se mover. Ela ficou surpresa, Sr. Clark. Ele notou que a área entre suas sobrancelhas estava levemente escurecida, e seus lábios também estavam um pouco roxos. Ela estava definitivamente infectada com parasitas, mas sua consciência permanecia clara, sem sinais de mutação. Foi tudo por causa do corpo dela? Ele disse que este era o nível inferior. Aqueles cadáveres não os seguiriam aqui. Luna disse com medo que aquele era o lugar, o nível inferior. Ele se aproximou e despejou um líquido em um copo, dizendo para ela beber imediatamente. Ela perguntou o que era. Colin respondeu que era uma decocção de ervas medicinais que ele havia coletado nas proximidades. Como ela estava infectada, era impossível curá-la completamente. Mas se ela bebesse, a mutação desaceleraria. No entanto, ele não sabia exatamente quão eficaz seria, e levou o copo até a boca dela, o que fez Luna se tensionar por causa do cheiro desagradável. Ela perguntou, em outras palavras, se ela se tornaria como eles mais cedo ou mais tarde. Colin respondeu que sim, e ela bebeu o copo, dizendo que nesse caso, faria isso. Quando conseguiu, gritou que bebeu tudo, e agora eles tinham que ir. Ela pulou abruptamente, e Colin perguntou para onde ela estava indo. Luna repetiu, o que você quer dizer com onde? O objetivo do teste era encontrar o anel, certo? Provavelmente era uma bênção de Deus que ela ainda fosse ela mesma, apesar da infecção. Ela tinha que fazer tudo o que pudesse enquanto sua mente ainda estivesse clara, e também cuidaria dos cadáveres. E ele, Sr. Colin, aproveitaria essa chance e escaparia daqui. Ele respondeu que ficaria ali, e Luna olhou para ele surpresa. Colin respondeu que, francamente, se descessem por este riacho, poderiam sair, e ele originalmente planejava escapar, mas algo mais importante era, ela conseguiria realmente infectar seus próprios companheiros, mesmo que estivessem sendo controlados? Ela o olhou em silêncio e tristeza, sem certeza. Seus amigos eram os melhores desde a infância, e eles deixaram sua cidade natal sonhando com sucesso e se apoiando. Houve momentos em que ela estava pronta para desistir, mas seu destino mudou no dia em que conheceu o chefe da família. Ela achava que essa prova também era uma chance concedida por Deus. Então, por que tudo isso aconteceu? Ela queria libertar seus companheiros, mas não queria machucá-los. Ela se sentia tão patética. Ela começou a chorar, e Colin se perguntou se ela estava pensando nos amigos. As lágrimas eram prova de que ela tinha um coração humano, não eram? Além disso, ainda não tinha acabado, então Luna perguntou de novo. Ele respondeu que a principal característica desses besouros cadáveres é a simbiose com uma única mãe. Simplificando, se a mãe morrer, os filhotes também morrerão. Claro, isso se aplica ao parasita.
Mas uma mãe besouro cadáver é incomparavelmente mais perigosa que um comum, e cabia a ela decidir se lutaria ao lado dela. Luna gritou confiante que lutaria porque prometeu protegê-lo. Como já estava infectada, não tinha medo dessas criaturas. Ele respondeu que havia esquecido de dizer algo, e que, se ela fosse com ele, deveria beber tudo, só por precaução. Ele apontou para o fogo, onde havia um grande pote daquele líquido, e Luna gritou de medo. Era só isso? Não. Mesmo aquela xícara era seu limite. Ele respondeu que, nesse caso, eles esqueceriam a conversa anterior. Isso fez Luna gritar para ele esperar, porque ela beberia tudo, estava quase acabando, então ele deveria esperar por ela. Depois de um tempo, Colin disse a ela para não bocejar quando Luna passasse por algumas aranhas enormes. Ela perguntou se ele tinha certeza de que precisavam ir lá. Colin respondeu que sim. A mãe besouro cadáver geralmente se escondia fundo em lugares assim, intimidadora, então ela deveria ter cuidado e acompanhá-lo. Ela perguntou de novo. Ele estava planejando enfrentá-lo de frente? O oponente deles provavelmente era de rank 3. Colin se perguntou o que isso significava. Ela perguntou, surpresa. Ele não sabia, mas o território do Império abriga uma grande variedade de monstros, então os superiores os classificam com base na força. Monstros de rank 1 são inofensivos. O cervo negro de olhos vermelhos encontrado em áreas de caça é um exemplo. Monstros de rank 2 e 3 são aqueles que não podem ser derrotados sem habilidades ou técnicas específicas. Pelo que ele respondeu, os besouros cadáveres comuns eram aproximadamente de rank 2, então é lógico supor que seu líder esteja em torno do rank 3, mas ele se perguntava por que um monstro de rank 2 poderia usar magia. Colin disse a ela para manter as coisas simples. Um besouro cadáver não poderia simplesmente parasitar um nobre e copiar sua habilidade? Ela gritou que era impossível, pois um nobre escolhido e protegido pelos deuses nunca poderia se tornar vítima do parasitismo de um monstro. Ele respondeu, então você está dizendo que não era magia, mas uma característica inata do próprio monstro? É essa a chama expelida pela besta da chama azul ou pelo rei azul? Luna respondeu que isso também estava incorreto, pois magia é um poder especial concedido por um deus a seus seguidores. Quando usada, sempre cria um círculo desenhado pelo deus. Aquele cadáver sem dúvida usou magia antes, e Colin ficou surpreso. Um círculo desenhado por um deus. O que ela quis dizer? Um círculo mágico. Luna decidiu começar dizendo que nunca ouviu falar de monstros de segundo nível com habilidades inatas, e as bestas da chama azul são de quarto nível, enquanto seu rei é de quinto. Ambos são considerados monstros para os quais é preciso se preparar para morrer ao encontrar. Ele entende isso? Não dá para comparar com os besouros cadáveres. Colin respondeu que tudo estava claro, e pensou nisso, mesmo tendo acabado de derrotá-los. Esse sistema de classificação é preciso? Será que os besouros cadáveres eram de um nível muito maior? Luna perguntou novamente. Ele acha que um mensageiro divino dos deuses poderia ter se enganado? Ele perguntou de novo. Então, seria um erro de Deus? Luna exclamou. Chega. Ele estava tentando insultar um deus. Ela ficou muito irritada, e Colin, olhando para seu punho trêmulo, não sabia o que dizer e pediu desculpas por ter concordado. Havia algo que ele não conseguia entender. Ele se arrastou para a fenda, e examinando-a, se perguntou se os grandes besouros cadáveres poderiam usar magia. Isso significava que eles também eram mensageiros divinos? E se o poder mágico não fosse um privilégio reservado aos mensageiros divinos? Quando Luna ouviu isso, disse com a voz trêmula que a magia prova de mensageiro era concedida por Deus apenas a crentes devotos, mas a magia que o besouro cadáver fantoche usou era definitivamente um círculo. Ela entendeu o que isso significava, mas antes que pudesse terminar a frase, Colin a cutucou e disse que ela poderia pensar nisso depois que derrotassem a mãe do besouro fantoche. Ele sugeriu que seguissem em frente, e Luna exclamou, para onde estavam indo todo esse tempo? De repente, ela viu aquela sala, e Colin disse que ia usar tudo aquilo para derrotar a mãe do besouro fantoche. Havia um enorme armazém com várias caixas e barris, e ela disse que sentia cheiro de álcool e cobriu o nariz. Virando-se, perguntou se havia carvão ali. Só não diga a ele que vai usar fogo. Isso era simplesmente impossível. Poderia ter funcionado com um besouro cadáver comum, mas ela não achava que funcionaria em um monstro de terceiro nível. Colin perguntou surpreso. Impossível? Era cedo demais para ela tirar conclusões. Depois de um tempo, chegaram ao lugar certo. As mães dos besouros cadáveres estavam dentro. Luna perguntou, mas como vão abrir essa porta? Ele respondeu que, claro, eles iriam quebrá-la. Um momento depois, uma multidão de faíscas brilhantes voou por toda parte, e ela respondeu, não, nem mesmo uma técnica avançada de espada poderia perfurar tal espessura. Ela sorriu e assistiu enquanto o protagonista conseguia perfurá-la de repente e disse que estavam seguindo em frente, mas ela ficou pasma e perguntou como ele fez isso com apenas uma adaga. Quando entraram, viram muitas tochas e disseram, uau! Havia água e muitos cadáveres estavam jogados no chão. Quando Luna notou um deles, disse que aquele lugar era bem estranho, mas parou e pediu que olhasse para a frente. À sua frente, havia um enorme monstro em um trono murmurando carne. Era uma mãe do besouro cadáver fantoche. Continuou murmurando que queria carne fresca.